Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Cultivo Online. Capítulo 1261. Destruição iminente da Terra. 100 anos, Yuan ficou todo atordoado, tentando compreender a magnitude da situação. No entanto, o senhor tinha notícias mais desanimadoras para transmitir e contínua. O limite de 100 anos é apenas a restrição atual. Se a demanda da formação por energia espiritual aumentasse ainda mais, esse limite poderia diminuir significativamente, 50 anos até 10 anos. Torna-se uma possibilidade distinta. Meu Deus! Yuan não conseguiu mais reunir forças para se levantar e mandou-se no chão. Não há como devolver isso? Ele falou após uma breve pausa. Existem várias abordagens que podemos explorar, respondeu o senhor, e continuou. A primeira opção é abrir o portão entre a Terra e os 9 céus e realocar todos os habitantes deste mundo para os 9 céus. Nossa sobrevivência não resolveria a situação difícil da Terra, para não mencionar os colossais desafios logísticos envolvidos no transporte de milhares de milhões de pessoas para um novo reino. Mesmo se realocássemos com sucesso toda a população deste mundo, ainda enfrentaríamos numerosos desafios formidáveis dentro dos 9 céus, continuou o senhor. Questões sobre habitação, adaptação ao novo ambiente e recepção pelos residentes dos 9 céus precisariam ser abordadas. Você está absolutamente certo. Realocar todo mundo parece uma medida desesperada e de último recurso neste momento. Yuan suspirou, registrando a complexidade e as incertezas envolvidas. A segunda abordagem, embora ainda mais pretenda que a primeira, envolva aproximar-se da Terra dos 9 céus, onde a abundância de energia espiritual poderia auxiliar a formação. A própria necessidade da formação surge da falta de energia espiritual neste mundo, explicou o senhor. Na verdade, provavelmente nem precisaremos mais da formação nesse ponto. Este mundo foi criado através da energia espiritual, então morreria naturalmente sem ela. Mundo. No entanto, a dura realidade é que conseguir uma realocação da Terra para sua posição original é um feito intransponível para qualquer pessoa neste mundo, concluiu o senhor, sublinhando a absoluta impossibilidade da tarefa. E se pedirmos a alguém dos 9 céus para nos ajudar? Yuan disse. Para empreender a colossal tarefa de realocar este mundo inteiro sem causar danos aos seus habitantes ou ao próprio mundo, precisaríamos da ajuda de um deus do cultivo. Não sei o número atual de deuses do cultivo existentes, mas no passado, poderíamos tê-los contado em uma mão e ainda ter dedos de sobra. Mesmo se localizássemos um deus do cultivo, a probabilidade de eles nos ajudarem é quase nula, visto que seria necessária uma quantidade imensa de poder para realocar este mundo, tanto que poderia potencialmente enfraquecer até mesmo um deus do cultivo por causa disso. Dezenas de milhares de anos. Mais um problema com este plano. A distância entre a Terra e os 9 céus é tão vasta que pode levar mais de 100 anos para viajar até aqui, mesmo para um deus do cultivo, o senhor suspirou. Yuan estava completamente sem palavras, mas ainda tentava ao máximo pensar em uma maneira de salvar a Terra. Agora vamos falar sobre o terceiro método. O senhor disse de repente. Tem mais. Yuan olhou para ele com um olhar esperançoso. O senhor acenou com a cabeça e disse, o terceiro método é o mais simples, mas também muito complicado. Atualmente não consigo reabastecer minha energia espiritual mais rápido do que ela está sendo consumida. Então se pudermos encontrar uma maneira de recuperar minha base de cultivo, poderemos prolongar a formação até encontrarmos outra solução. O que você precisa? Yuan então perguntou. Posso reabastecer minha energia espiritual usando tesouros ou absorvendo-a diretamente de outro indivíduo, mas não há nenhum tesouro neste mundo que seja forte o suficiente para recuperar minha energia espiritual, explicou o senhor. Absorver isso de alguém. Você quer dizer consumi-lo? Yuan engoliu em seco nervosamente. O quê? Não, de jeito nenhum, esclareceu o senhor. Eu quis dizer que alguém poderia transferir voluntariamente sua energia espiritual para mim. No entanto, não há ninguém neste mundo que tenha energia espiritual suficiente para me ajudar. Nem mesmo você, Yuan, a menos que esteja no reino da ascensão divina. Reino da ascensão divina, Yuan fechou os olhos para ponderar. Nem pense nisso. Lia disse de repente e continuou. Mesmo com seus talentos, você não alcançará esse nível em 1 milhão de anos, muito menos em 100 anos. Eu não estava pensando em nada parecido, disse Yuan ao abrir os olhos. Ele olhou para o senhor e perguntou-lhe, tem uma pergunta. Uma alma sem corpo pode ter uma base de cultivo? Que tipo de pergunta estúpida é essa? Lia respondeu. Enquanto isso, o senhor ponderou por um momento antes de falar. Se aquela alma era um cultivador antes de perderem o corpo, é possível. No entanto, seu cultivo se degradará continuamente com o passar do tempo. Talvez eu conseguir localizar uma alma com o cultivo da ascensão divina e ambientalmente trazê-la para cá, revelou Yuan. O que? É mesmo possível? Como você pretende realizar tal fachada? O senhor exclamou com entusiasmo enquanto buscava ansiosamente mais detalhes. Em resposta à pergunta do senhor, Yuan recuperou seu Emireus Overlord. Isso é, uma arma da alma? Você não quer me dizer. O senhor entendeu o que Yuan estava esperando quando viu a arma da alma. Sim, você encontrará uma alma no reino da ascensão divina e armazená-la dentro desta arma da alma, que posso transportar entre os 9 céus e a terra à vontade. Você está louco? Não há como isso ser possível. Lia exclamou. Não,
Pode ser possível, o senhor murmurou atordoado, deixando Lia estupefata. Você está falando sério? Ele acenou com a cabeça. As armas da alma têm a capacidade de abrigar uma única alma, e uma vez que estão intrinsecamente ligadas à própria alma, em teoria, deveria ser possível transportar uma alma dos 9 céus para a terra através de uma arma da alma. No entanto, o problema de localizar a alma de um cultivador da ascensão divina ainda permanece. Inferno, pode até ser mais fácil encontrar um deus do cultivo. Acho que sei onde posso encontrar um, disse Yuan. Na verdade, já tenho alguém em mente. Capítulo 1262. A alma de um cultivador do reino da ascensão divina. Você sabe onde encontrar uma alma do reino da ascensão divina? O senhor não conseguia acreditar, mesmo que saísse diretamente da boca de Yuan. As almas vivas já são quase impossíveis de encontrar, muito menos a alma de um cultivador que estava perto do auge do cultivo antes de perder sua forma física. Caso você não saiba, apenas os cultivadores que ultrapassaram o reino da ascensão imortal são capazes de permanecer em um estado de alma mesmo depois que seu corpo físico morre. A alma acabará por desaparecer, então deve ser alguém que morreu nos últimos milhares de anos. Onde, em nome do céu, você vai encontrar uma alma assim? O senhor não pôde deixar de perguntar. Embora uma alma possa desaparecer dentro de alguns milhares de anos nos 9 céus, existe um lugar único onde as almas vagam por uma eternidade, disse Yuan com um leve sorriso no rosto. Vê, você não quer dizer. O senhor engoliu em seco, nervoso. O reino das sombras, Yuan confirmou a suspeita do senhor. Impossível. Embora possa ser verdade que as almas naquele lugar existam por uma eternidade, todas essas almas perderam a cabeça e não são diferentes dos espíritos malignos. Eles tentarão matá-lo antes mesmo que você possa iniciar uma conversa. Não há como você encontraria uma alma lógica no reino da ascensão divina lá. Yuan balançou a cabeça e disse, é possível, pois encontrei 2 indivíduos que conseguiram se comunicar comigo. No entanto, não tenho certeza sobre seus níveis de cultivo. O senhor ponderou com a testa franzida. A maioria das almas dentro do reino das sombras são aquelas que lutaram na guerra celestial dos imortais e deuses, ou mais especificamente aquelas que lutaram contra o imperador celestial e perderam. Yuan inclinou a cabeça e perguntou, agora que você mencionou, o deus maligno não matou o imperador celestial e venceu a guerra? Na verdade, existem 2 partes na guerra celestial dos imortais e dos deuses. Quando a guerra começou, o deus maligno não fazia parte dela, e o imperador celestial derrotou com sucesso seus oponentes, enviando-os para o reino das sombras por uma eternidade de sofrimento. Depois de algum tempo de paz, a guerra celestial dos imortais e dos deuses começou novamente com o deus maligno na vanguarda desta vez. É mesmo, Yuan murmurou. Quanto ao reino das sombras, elaborou o senhor, ele foi criado pelo primeiro imperador celestial, que o empregou como um meio de incutir medo nos outros, obrigando-os à servidão, e como um impedimento para aqueles que contemplavam a oposição contra ele. E o reino primordial? Eles não servem ao mesmo propósito? Yuan então perguntou. De fato, mas o reino primordial é muito mais indulgente e é destinado aos vivos, enquanto o reino das sombras é destinado aos falecidos. No entanto, após a morte do primeiro imperador celestial, o reino das sombras permaneceu sem uso. Então está decidido. Irei para o reino das sombras para encontrar uma alma que possa nos ajudar. Yuan disse um momento depois. Além disso, ele ainda tinha uma missão para terminar naquele lugar. Tenha muito cuidado quando estiver lá, Yuan. As almas de lá são extremamente poderosas, especialmente se conseguiram sobreviver tanto tempo. O senhor o avisou. Eu sei, mas quanto mais fortes eles forem, maior será a possibilidade de estarem no reino da ascensão divina, certo? Eu acho que sim. Não se preocupe, encontraremos uma maneira de salvar a Terra, assegurou Yuan, seu entusiasmo brilhando com um sorriso reconfortante. Obrigado. O senhor disse. Yuan balançou a cabeça e disse, não, eu deveria estar lhe agradecendo. Se não fosse pelo seu altruísmo, a Terra nem existiria. Estou simplesmente me esforçando para proteger minha terra natal, respondeu o senhor. De qualquer forma, assim que restaurarmos meu cultivo, poderemos começar nossos esforços para desvendar o mistério por trás da alteração na formação. Pode estar conectado ao Cultivatio Online, mas não tenho nenhuma prova para apoiar esta teoria. Yuan acenou com a cabeça. Então, antes de partir, devo lhe dar um pouco da minha energia espiritual? Pode ser uma gota no oceano, mas se puder ajudá-lo, mesmo que seja um pouco. Se você pudesse. O senhor aceitou sua oferta. Honestamente, é a razão pela qual comecei a treinar a facção seladora de demônios, mesmo que isso não ajude muito a resolver a situação. Oh, eu também deveria agradecer por isso. Obrigado novamente. Yuan disse enquanto se sentava diante do senhor e começava a reunir sua energia espiritual. Yuan percebeu que sua energia espiritual aumentou significativamente em comparação com meio ano atrás, embora seu nível de cultivo não tivesse mudado desde então. Isso é por causa dos 9 símbolos do dragão? Ele se perguntou interiormente. Estarei transferindo minha energia espiritual para você agora, disse Yuan um momento depois. Quando você estiver pronto. O senhor assentiu. No momento seguinte, Yuan derramou sua energia espiritual no Dantian do senhor. O que é esse influxo avassalador de energia espiritual derramando em mim? Um grande mestre espiritual não deveria possuir um reservatório tão vasto de energia espiritual. O senhor exclamou interiormente ao ficar chocado com a capacidade irreal de Yuan. A quantidade de energia espiritual que Yuan estava canalizando para o senhor era suficiente para esgotar completamente as reservas de 100 grão-mestres espirituais em um mero momento. Além disso, Yuan estava absorvendo a energia espiritual circundante quase tão rapidamente quanto a estava distribuindo, criando um poderoso vórtice ao redor de seu corpo. Oh, que diabos você está fazendo? Lia ficou chocada com o que estava testemunhando. Incrível, eu sabia que ele era imensamente talentoso, mas pensar que era até esse ponto, como esperado do descendente do monarca imortal. O senhor suspirou interiormente.
Depois de gastar até a última gota de sua energia espiritual, Yuan caiu no chão, encharcado de suor, com a respiração difícil e irregular. Verdadeiramente inacreditável, o senhor pensou consigo mesmo. Então, foi o suficiente para aumentar o limite? Yuan perguntou com voz fraca. O senhor balançou a cabeça com um sorriso agridoce. Talvez por alguns dias, mas isso é tudo. Mesmo assim, estou genuinamente grato por sua ajuda. Infelizmente, apesar da generosa quantidade de energia espiritual que Yuan contribuiu para o senhor, ela se mostrou insuficiente para prolongar o limite por um único mês. No entanto, proporcionou ao senhor um aumento considerável no conforto e aliviou algumas de suas fraquezas. Capítulo 1263 A verdadeira identidade de Lia. Depois de descansar por alguns minutos, Yuan recuperou energia suficiente para se mover. Então irei embora por enquanto. Na próxima vez que te ver, devo ter algumas informações novas sobre a situação. Yuan disse ao senhor. O senhor acenou com a cabeça. Continuarei inspecionando a formação e notificarei você se houver alguma mudança. Lia, leve-o de volta para a casa dele. O senhor disse a ela enquanto Yuan descia a montanha. Enquanto desciam a montanha, Yuan perguntou de repente a Lia. Ei, por que você odeia os humanos? Por que você quer saber? Não é da sua conta. Lia zombou. Após um momento de silêncio, Yuan murmurou. É porque os humanos caçaram sua espécie no passado? O que você disse? Lia interrompeu seus movimentos e olhou para ele com os olhos arregalados. Minha espécie. Você fala como se soubesse sobre mim quando não sabe de nada. Você é um dragão, não é? É fraco, mas posso sentir pela sua aura. Não percebi isso antes, mas depois de passar mais algum tempo na cidade do dragão antigo e encontrar mais dragões, sinto isso mais claramente agora. Claro, eu também sei sobre a guerra entre humanos e dragões. Se for esse o caso, embora eu entenda o seu ódio pelos humanos, isso aconteceu incontáveis anos atrás, antes dos céus divinos se tornarem 9 céus. O rosto de Lia ficou vermelho depois de ouvir suas palavras, principalmente quando ele a chamou de velha. Como você ousa? Não tenho nem 1000 anos. Lia exclamou. Yuan olhou para ela com os olhos arregalados. Sério? Você é tão jovem? E não nega ser um dragão? Lia cerrou os dentes e murmurou. Você está certo. Eu sou um dragão. Então eu não entendo seu ódio pelos humanos. Essa guerra terminou muito antes mesmo de você nascer. De onde veio o seu ódio? Você não entende nada. Lia gritou com ele. Então me ajude a entender. Yuan gritou de volta. Por quê? Por que você se importa? Porque eu não iria querer ajudar um amigo que sempre parece estar de mau humor. Ele suspirou. Amigo. Desde quando nos tornamos amigos? Lia ficou totalmente sem palavras. Você nos ajudou muitas vezes desde que nos mudamos para a montanha, então é natural pensar em você como um amigo. Eu só estava fazendo o meu trabalho. Não te ajudei porque queria ser amigo. Yuan encolheu os ombros. Esse tipo de pequeno detalhe não importa para mim. E você está treinando meus amigos agora. Além disso, estou ficando cansado de ver você agindo de maneira rude intencionalmente apenas para evitar conexões humanas, afastando os outros para que eles não se aproximem de você. Se vamos trabalhar juntos para salvar este mundo, eu quero fazer isso. Isso como amigos. No entanto, Yuan parou de andar de repente e se virou para olhar para ela com uma expressão séria. Se você realmente me odeia tanto, então vou parar de incomodá-lo e agir como se você não existisse. O corpo de Lia estremeceu quando ela encontrou seu olhar intenso, sem mencionar suas palavras frias que a fizeram se sentir estranhamente desconfortável. Agir como se eu não existisse. Lia repetiu baixinho para si mesma. Embora fosse verdade que ela se distancia intencionalmente dos humanos para evitar a interferência deles, ouvir tal coisa a deixou completamente perplexa e sem saber como responder. Se fosse qualquer outra pessoa na posição de Yuan, Lia poderia ter prontamente dito a eles para se comportarem como se ela não existisse, sem hesitação. No entanto, ela também não gostava de Yuan. Na verdade, ele era alguém de quem ela estava determinada a se distanciar, mas quando lhe foi apresentada a oportunidade de fazê-lo, ela se viu incapaz de reunir coragem para aceitá-la. Depois de um momento de silêncio, Lia murmurou em voz baixa. Minha mãe, ela foi caçada por humanos enquanto estava grávida de mim. Depois de usar a pouca força que lhe restava para me dar à luz, ela faleceu devido aos ferimentos que sofreu. Sofreu durante esse tempo. Yuan ficou pasmo ao ouvir essa revelação e questionou. Sua mãe estava grávida de você naquela época? Há quantos milhões de anos ela estava grávida? Prolongado? Uma besta divina não precisa apenas de tempo para dar à luz. Eles também precisam de energia espiritual, portanto, dependendo da energia espiritual em sua área, sua gravidez pode acelerar ou desacelerar. Com a energia espiritual de qualidade lixo aqui, a gravidez dela desacelerou quase até parar. Além disso, sua linhagem única não ajudou, pois era a linhagem com as taxas de natalidade mais lentas. De qualquer forma, os humanos mataram meu pai antes de eu nascer e minha mãe morreu devido aos ferimentos que infligiram a ela depois de me dar à luz. Você entende por que não gosto de humanos agora? Lia olhou para Yuan com uma expressão fria. Ele acenou com a cabeça e disse, eu entendo, mas isso não muda o fato de que aconteceu há milhões de anos. Não vou dizer quem você deveria odiar e quem não deveria, mas odiar a humanidade como um todo por causa de algumas maçãs podres são infantis. Ser infantil? Lia tinha uma expressão perplexa no rosto. Isso mesmo, respondeu Yuan. Ao contrário dos demônios, nem todos os humanos têm más intenções em relação a você. Mesmo no passado, apenas um pequeno grupo de humanos caçava dragões, mas por causa da frequência com que caçavam e de sua destreza geral, parecia que a maioria dos humanos caçava dragões. Hoje em dia, duvido que você consiga encontrar um único humano disposto a caçar um dragão na Terra. Ele continuou. Ao longo da história, inúmeros humanos foram vítimas de feras, e tais incidentes persistem até hoje. No entanto, não tenho animosidade contra todas as feras. Até considero alguns deles meus companheiros, amigos queridos que eu de bom grado arriscar minha vida para proteger.
Se você ainda não acredita em mim, então vou compartilhar com você um segredo. O Senhor pensa que sou descendente do monarca imortal, mas na realidade, sou o próprio monarca imortal, sua reencarnação. Você é o quê? O queixo de Lia caiu no chão depois de ouvir a revelação de Yuan. Capítulo 1264 A dúvida de Lia. Você é o monarca imortal. Você honestamente espera que eu acredite em você? Lia perguntou a ele depois de sair do torpor. Yuan sorriu e disse, honestamente? Contra demônios e resgatou a humanidade. Enquanto Yuan revelava uma revelação surpreendente após a outra, a mente de Lia lutava para processar tudo, e ela podia até senti-la queimando por estar muito chocada. Vendo Lia parada em um silêncio atordoado, Yuan acenou e acrescentou, posso voltar para casa sozinho. Ele então se virou e saiu, deixando Lia organizando seus pensamentos na solidão. Lia, em seu estado de perplexidade, não fez nenhum esforço para detê-lo ou buscar esclarecimentos sobre as surpreendentes revelações que Yuan havia divulgado. Ela permaneceu enraizada no local, seus pensamentos em desordem. Yuan voltou para a mansão algum tempo depois. Acabei de voltar e muitas coisas já aconteceram. Ele suspirou cansado enquanto voltava para a mansão. Bem-vindo de volta, Yuan. Mei Fen o cumprimentou enquanto esperava no saguão. Não me diga que você estava esperando por mim. Yuan disse com uma expressão de surpresa no rosto. Ela assentiu silenciosamente antes de abrir a boca. Você está bem? Você parece cansado. Conversamos por mais tempo do que eu esperava. Yuan havia ponderado se deveria contar a todos sobre a situação no momento em que voltasse para casa, mas decidiu esperar até o dia seguinte, pois queria que eles descansassem adequadamente durante o dia, e eles já tinham uma reunião para aquele dia. Você deveria descansar um pouco esta noite, Mei Fen. Você precisará disso para amanhã. Yuan disse, sendo um pouco enigmático. Aconteceu alguma coisa? Mei Fen não pôde deixar de perguntar ao perceber isso. Yuan acenou com a cabeça. Sim, contarei a vocês amanhã. Eu entendo. Como Yuan decidiu esperar até amanhã, Mei Fen percebeu que provavelmente não era nada muito sério. Sem que ela soubesse, Yuan cometeu o mesmo erro, apenas para mais tarde perceber que o mundo iria acabar em menos de 100 anos. Boa noite, Yuan. Noite. Yuan foi diretamente para seu quarto e, ao abrir a porta, encontrou uma escuridão completa, envolvendo o quarto na obscuridade. Ela já foi dormir? Ele se perguntou interiormente enquanto entrava na sala. No entanto, assim que ele fechou a porta, a voz de Shu Liuxian ressoou. Bem-vindo de volta, Yuan. Oh, pensei que você já tivesse ido dormir. Como eu poderia dormir sozinho no seu primeiro dia de volta? Você tem ideia de quanto tempo esperei por esse momento? Shu Liuxian comentou enquanto acendia a luminária ao lado da cama, revelando sua aparência. Você, aquela aparência. Os olhos de Yuan se arregalaram quando ele percebeu que Shu Liuxian estava usando uma lingerie preterótica que mal cobria seu corpo, e ela até posicionou seu corpo de uma maneira sedutora que propositalmente expôs seu corpo, quase como se ela fosse uma modelo para uma revista adulta. Devido ao turbilhão de eventos que ocorreram anteriormente, Yuan inicialmente não estava com vontade de se envolver com Shu Liuxian. Porém, sabendo que ela havia suportado 6 meses sem ele não queria decepcioná-la. Mesmo que o mundo acabe amanhã, ainda encontrarei tempo de sobra para meus entes queridos, Yuan pensou consigo mesmo, reconhecendo a importância de valorizar os momentos com aqueles que lhe são queridos. E sem qualquer hesitação, ele criou uma formação de ocultação no quarto para sua privacidade e foi para a cama com Shu Liuxian, passando o resto da noite envolvido pelo prazer e pelo calor do corpo de Shu Liuxian. Enquanto isso, quando Lia voltou ao pico da montanha, ela imediatamente foi buscar ao Senhor. Aconteceu alguma coisa? O Senhor notou sua pele pálida e perguntou a ela. Após um momento de silêncio, Lia perguntou, você pode me contar mais detalhes sobre o monarca imortal? O Senhor imediatamente entendeu mal suas intenções e sorriu. Então você finalmente está interessado nele. Lia nem teve energia para refutar sua afirmação e permaneceu em silêncio. Como você sabe, o monarca imortal desempenhou um papel fundamental no fim do conflito entre dragões e humanos. No entanto, essas realizações são insignificantes em comparação com seus outros feitos, começou o Senhor. Ele não apenas alcançou a distinção de ser o primeiro humano a ser aceito e respeitado por uma besta divina suprema, mas também se tornou o primeiro humano a comandar uma. Além disso, ele não tinha apenas uma única besta divina suprema sob seu comando, ele tinha um total de 9, bem como influência sobre muitas outras bestas divinas poderosas. O título Besta Divina Suprema é reservado apenas para os mais poderosos. Bestas divinas no auge de suas respectivas linhagens. Elas são seres que podem literalmente governar uma raça inteira, usando suas conexões com as bestas divinas supremas e inúmeras outras bestas divinas em todo o céu divino. O monarca imortal realizou o que antes era considerado impossível, a coexistência entre humanos e bestas. Antes da época do monarca imortal, humanos e feras raramente se comunicavam, e quando tais interações ocorriam, muitas vezes se transformavam em confrontos mortais, sem sequer mencionar as bestas divinas. O monarca imortal trouxe uma profunda transformação nesse aspecto. Graças à sua influência e esforços incansáveis, humanos e feras cessaram suas hostilidades ao se encontrarem e até começaram a colaborar, eventualmente coexistindo dentro da mesma cidade. Se não fosse pelo monarca imortal, incontáveis mais humanos e feras teriam perecido em conflitos sem sentido. Não seria um exagero afirmar que o monarca imortal salvou a humanidade e as feras, e é por isso que ele está mantido em tal estado. Alta estima, até mesmo reverenciada. Em toda a história dos 9 céus, pelo menos até o momento em que parti, não acredito que alguém tenha tido um impacto tão profundo no mundo quanto o monarca imortal. Ao falar do monarca imortal, o semblante do Senhor exibia uma expressão de admiração, refletindo sua profunda reverência pela figura lendária. Depois de uma pausa momentânea, ele continuou. Na verdade, pode-se argumentar que havia outro indivíduo que correspondia à influência do monarca imortal,
o Paragon Divino, conhecido por incutir medo em demônios conhecidos por sua incapacidade de sentir medo e por resgatar o divino céus do clã demônio. Embora os humanos tenham suportado as maiores dificuldades durante aquela época, nós, os animais, não fomos poupados da turbulência. Monarca imortal e o modelo divino, Lia tinha uma expressão perplexa no rosto, que o senhor achou difícil de interpretar. Então ela perguntou, o Paragon Divino, você pode me contar mais sobre ele? Claro. Embora o senhor não tivesse certeza sobre o motivo do interesse de Lia no Paragon Divino, ele tinha um palpite de que essa informação tinha significado para ela. Assim o senhor começou a compartilhar seu conhecimento do modelo divino com Lia, que ouviu com grande concentração. No final, Lia fez outra pergunta. Você acha que a reencarnação realmente existe? E se o monarca imortal e o Paragon Divino reencarnassem, que tipo de indivíduos você acha que eles se tornariam? O senhor ponderou por um bom momento antes de responder. Eu pessoalmente acredito na reencarnação. E se eles reencarnassem, acredito que seria alguém como Yuan. Pelo menos é o que espero. O corpo de Lia estremeceu ao ouvir a resposta do senhor. Entendo. Obrigado pelo seu tempo. Vou descansar um pouco agora. E sem explicar mais nada, Lia desapareceu da vista do senhor. Capítulo 1265 Pátria. Depois que Lia saiu de cena, o senhor olhou para o céu escurecido com uma expressão solene no rosto. O monarca imortal, hein? O senhor murmurou para si mesmo, perdido em pensamentos. Não importa o que aconteça comigo, devo proteger a terra a todo custo. Afinal, está a terra natal dele. No dia seguinte, Yuan levantou-se da cama de manhã cedo. Já é de manhã. Xu Liuxia murmurou com uma voz cansada enquanto se sentava lentamente na cama esfregando os olhos. Sim, Yuan confirmou enquanto levantava ligeiramente as cortinas, permitindo que o sol da manhã brilhasse em seu quarto. Não tenha pressa, vou treinar com os outros primeiro. Claro, você não precisa participar se não tiver energia, não vou culpar você. Ao ouvir suas palavras, Xu Liuxia desabou na cama e disse, então vou dormir mais algumas horas. Se você ainda estiver treinando até lá, irei acompanhá-lo. Ok. Yuan acenou com a cabeça enquanto saía da sala pela varanda, antes de ir direto para o campo de treinamento. Eu pensei que seria capaz de durar a noite inteira depois de alcançar o grande mestre espiritual e melhorar minha resistência, mas, infelizmente, ainda tenho muito treinamento para fazer. Xu Liuxian soltou um suspiro interno, fechou os olhos e rapidamente voltou. Em um sono tranquilo com um sorriso caloroso no rosto. Pouco depois de Yuan chegar ao campo de treinamento, Li Jinxi apareceu com uma expressão ansiosa no rosto. Bom dia. Você chegou cedo. Yuan a cumprimentou com um sorriso brilhante. Você também. Li Jinxi respondeu. Vendo Li Jinxi sozinho, Yuan não pôde deixar de relembrar seu encontro com Jinxi dentro da tumba do imperador sem nome, bem como os sentimentos de Tianxin por ela. Yuan, qual é o problema? Li Jinxi ficou um pouco surpreso quando Yuan de repente começou a chorar. Desculpe. Yuan rapidamente percebeu isso e imediatamente enxugou os olhos. Você está bem? Li Jinxi perguntou com uma voz preocupada. Sim, estou bem. Acabei de me lembrar de uma coisa, só isso. Você pode me dizer, você sabe. Eu te direi se você conseguir me derrotar, disse Yuan com um sorriso misterioso. Tem certeza que quer lutar comigo nesse estado? Não ouvirei nenhuma de suas desculpas se você perder. Li Jinxi disse. Não vou dar desculpas se perder, eu prometo. Yuan riu. Li Jinxi não quis perder mais tempo conversando e recuperou sua arma. Yuan respondeu convocando o Empírio Overlord. Venha, me mostre o quanto você cresceu. Yuan acenou para ela com um sorriso provocador. Li Jinxi imediatamente chutou os pés, lançando-se sobre ele como um foguete. Clang. Yuan bloqueou seu ataque, mas a força de Li Jinxi era tão imensa que o empurrou vários passos para trás. Nada mal. O sorriso no rosto de Yuan se alargou. Li Jinxi não parou após o ataque inicial. Ela rapidamente seguiu com um segundo, depois um terceiro e um quarto. Em poucos minutos, os dois tiveram uma enxurrada de trocas, trocando centenas de golpes sem acertar um único golpe direto. Naturalmente, eles não estavam lutando com a intenção de matar e estavam simplesmente aproveitando a luta. Wang Ming e Wang Bingbing apareceram juntos no meio da luta e ficaram muito chocados com a intensidade da luta. O campo de treinamento só foi reparado na semana passada e já está sendo destruído novamente. Lamentou Wang Ming em voz alta depois de ver as condições do campo de treinamento. Esqueça isso, os reparos são gratuitos, observou Wang Bingbing, com atenção no sorriso radiante de Li Jinxi. Juro que ela só sorri quando Yuan está por perto, acrescentou ela, já que não se lembrava de ter visto Li Jinxi sorrir uma vez nos últimos 6 meses. Você acabou de notar? Wang Ming riu. Ela é quase uma pessoa diferente quando está perto dele. Obviamente é porque ela gosta dele. Também não estou surpreso. É típico dela se apaixonar por alguém tão forte quanto Yuan. Eu acho, Wang Bingbing murmurou. HM? Isso é ciúme que eu sinto? Agora você tem 3, não 4 oponentes. Eu também ficaria nervoso se estivesse no seu lugar. Wang Ming olhou para ela de maneira atrevida. Wang Bingbing imediatamente deu-lhe um ajudante e exclamou, cala a boca. E por que há 4 oponentes? Você se esqueceu de Wang Xuyin? Ela o idólatra e também não esconde isso. Wang Ming disse, eu sei disso, mas não sei, não consigo sentir esse tipo de emoção nela, ao contrário de Mei Xiu e dos outros. Wang Bingbing disse, sério? Você pode dizer? Por que duvido disso? Chame isso de intuição de mulher. Wang Bingbing encolheu os ombros e continuou. De qualquer forma, não parece que eles vão terminar tão cedo, então vamos nos aquecer. Você e eu. Tudo bem. O outro começou a aparecer logo depois que Wang Ming e Wang Bingbing começaram a lutar entre si. Há quanto tempo eles estão nisso? Shimuron perguntou a Wang Ming após chegar. 2 horas.
Não acho que teremos uma reviravolta hoje nesse ritmo. Com certeza, Yuan e Li Jinxi não parariam até o sol começar a se pôr. Você melhorou muito, disse Yuan a Li Jinxi enquanto enxugava o rosto que pingava de suor. Claramente não é o suficiente, já que ainda não consigo vencer você, Li Jinxi respondeu com uma voz exausta, todo o seu corpo sem energia. Mas se você continuar melhorando nesse ritmo, será apenas uma questão de tempo até você me vencer. Claro, se você não treinar o tempo todo, Li Jinxi suspirou. Desculpe, estou atrasado. Já é minha vez? Xu Liuxian gritou de repente da varanda de seu quarto. Yuan olhou para o sol poente e disse, está tudo bem, de qualquer maneira, já terminamos o dia. Ele então olhou para os outros e continuou, pessoal, tem uma coisa que preciso contar a todos vocês depois do jantar. Não deixem de aparecer, é sério. É sobre as 10 grandes famílias? Xi Lang perguntou. Não, isso é algo maior e mais importante. Maior que as 10 grandes famílias? Cara, mal posso esperar. Xi Lang disse de maneira sarcástica. Capítulo 1266 O fim do mundo. Depois que todos saíram do campo de treinamento e se limparam, eles se reuniram na mesa de jantar, onde Mei Fen serviu um banquete. Como já faz um tempo que não comemos juntos, resolvi comemorar um pouco, disse Mei Fen. Yuan enviou, obrigado. Algum tempo depois que o jantar terminou e a mesa foi limpa com todos os presentes, Yuan respirou fundo antes de falar. O que estou prestes a te contar vai parecer loucura, mas está acontecendo, e não quero que você surte. Você já está me assustando, Yuan. Wang Ming engoliu em seco, nervoso. Os outros concordaram com a cabeça. Yuan então perguntou a eles. Vocês se lembram de quando eu contei a vocês sobre a verdade por trás da Terra? Como ela alcançou os 9 céus antes de ser separada? Eles concordaram. Infelizmente a Terra se levou um pouco dos 9 céus e ficou carente de energia espiritual. Normalmente, quando algo assim acontece, o mundo eventualmente deixará de ser capaz de se sustentar e será destruído, protegendo este mundo através de uma formação há milhões de anos, impedindo-o de ser destruído. No entanto, o seu poder não é ilimitado e ele não será capaz de apoiar essa formação um dia. Por alguma razão, a formação que mantém este mundo unido tem exigido mais energia espiritual ultimamente, e neste ritmo, o Senhor não poderá mais suportar isso. E quando isso acontecer? O fim do mundo? Xi Lang murmurou com uma voz atordoada. Yuan concordou. Sim, a Terra deixará de existir, junto com seus inibidores. O que? Todos exclamaram com voz chocada depois de ouvir esta notícia. Espere. Isso é algo que acontecerá em um futuro distante, certo? Por favor, diga-me que isso acontecerá apenas muito depois de morrermos. Uzal falou alto. Yuan balançou a cabeça com uma expressão solene e suspirou. O Senhor estimou que ele só será capaz de apoiar a formação por mais 100 anos se a formação continuar a absorver sua energia espiritual no ritmo atual. 100 anos. Claro, isso só aconteceu se a condição atual da formação permanente. Infelizmente, o Senhor também previu que isso poderia piorar no futuro, então provavelmente teremos menos tempo do que isso. Temos menos de 100 anos antes que o mundo acabe. Como devo responder a isso? Wang Bingbing murmurou com uma expressão terrível no rosto, sua pele branca como um fantasma. Não é de surpreender que outras estratégias sejam semelhantes em seus rostos. Afinal, todos estavam ansiosos pelo futuro, que pareciam bastante brilhantes até alguns momentos atrás. Por que o Senhor não nos disse algo tão importante? Ele teve muitas chances de Hong Xiuquan murmurou confuso. Ele provavelmente não queria que vocês se preocupassem desnecessariamente com isso. Yuan suspirou. Ele estava certo. Não há nada que possamos fazer sobre isso, mesmo que soubéssemos, então estaríamos apenas nos preocupando desnecessariamente com isso. Somos inúteis. Wang Ming cerrou os dentes de frustração. Eu não diria isso. Yuan disse rapidamente e continuou. O Senhor treinou vocês por uma razão. Embora isso não nos dê mais tempo, vocês podem tornar mais fácil para o Senhor manter a formação, transferindo sua energia espiritual para ele. Além disso, já temos um plano em andamento, então deixe tudo comigo. Farei tudo ao meu alcance para salvar a Terra. Você quer? O que você planeja fazer? Há algo que possamos fazer para ajudar? Mei Xiu perguntou. Yuan balançou a cabeça. Receio que não. Temos várias maneiras de salvar a Terra, mas a maioria delas consome muito tempo ou é logisticamente impraticável. Então decidimos restaurar o poder diminuído do Senhor, o que nos dará mais tempo para encontrar outro método para salvar a Terra. Isso exigirá uma quantidade enorme de energia espiritual, correto? Mei Fen perguntou. Yuan acenou com a cabeça. Sim, então preciso encontrar uma alma pertencente a um cultivador do reino da ascensão divina nos 9 céus e trazê-la à Terra para nos ajudar. O quê? Isso parece impossível. Não importa como você pense sobre isso. Shimuron disse. É possível. Yuan recuperou seu Império Overlord e explicou. As armas da alma podem armazenar uma única alma nelas, e como posso convocar meu Império Overlord na Terra? Há uma boa chance de que eu possa trazer de volta uma alma comigo. Xu Liuxia então perguntou. Quão forte é um cultivador no reino da ascensão divina? Eles estão praticamente no auge do cultivo, os cultivadores mais fortes que existem. Vendo o rosto de Xu Liuxian depois, Yuan continuou. Eu sei o que você está pensando. Já tenho uma ideia de onde ir para encontrar alguém tão poderoso. De qualquer forma, até eu encontrar essa alma, não há nada que possamos fazer a não ser rezar para que tudo dê certo. Isso não vai ser fácil, mas tente o seu melhor para não se preocupar muito com isso. Yuan sabia que só os deixaria preocupados desnecessariamente ao lhes contar essa informação, especialmente quando não podiam fazer nada a respeito, mas não queria mantê-los no escuro sobre algo tão sério. O que devemos fazer agora? Mei Fen perguntou de repente. Eu sei que não há nada que possamos fazer para ajudá-lo, mas certamente há algo que podemos fazer para diminuir seu fardo, certo? Yuan sorriu e disse, continue fazendo o que você normalmente faz. Ficarei mais à vontade assim também. Se você diz.
Após o término da reunião, todos retornaram aos seus quartos para refletir sobre a situação. Ei, o que você acha da situação? Wang Bingjin parou Wang Ming antes de entrar em seu quarto e perguntou. O que há para pensar? Mais uma vez estamos fracos demais para fazer qualquer coisa, então Yuan é forçado a fazer tudo sozinho. Embora não haja nada que possamos fazer desta vez, não será assim da próxima vez. Wang Bingbing sorriu depois de ouvir suas palavras e acenou com a cabeça. Eu concordo, mas se quisermos ser úteis para ele, realmente precisaremos intensificar isso. Então, estou pensando em ascender ao terceiro céu breve. Isso pode ser uma boa ideia. Wang Ming disse com um olhar de relaxamento. Ok, eu decidi. Vou ascender assim que terminar meu treinamento atual na seita. Aposto que subirei mais rápido que você. Wang Bingbing então disse. Veremos sobre isso. E sem dizer mais nada, Wang Ming entrou em seu quarto. Quando Wang Bingbing voltou para seu quarto, ela imediatamente entrou no Cultivation Online e começou a planejar a ascensão. Enquanto isso, dentro do quarto, Xu Luxian disse a Yuan. Sinto muito. Por que você está se desculpando tão de repente? Ele ergueu uma sobrancelha. Porque ontem à noite, mesmo que você provavelmente não estivesse com disposição. Isso é um absurdo, e você não poderia saber. Embora eu admita que não estava com disposição no início, não me arrependi, pois me senti muito melhor depois, então obrigado. Isso significa que você retornará imediatamente ao Cultivation Online? Xu Luxian então perguntou. Por mais que ela quisesse passar mais tempo com ele, ela não podia culpá-lo por ir embora novamente. No entanto, para sua surpresa, Yuan balançou a cabeça e disse, não, ainda vou ficar aqui mais um pouco para passar mais tempo com você e Meixiu. Realmente. O rosto de Xu Luxian iluminou-se imediatamente ao ouvir suas palavras. Ele assentiu com um sorriso calmo. Xu Luxian de repente se jogou nele e disse, se for esse o caso, você deveria ver Meixiu esta noite. Afinal, você será meu amanhã, o dia todo. Capítulo 1267 Um símbolo estranho. Meixiu, sou eu. Você está livre? Yuan perguntou enquanto batia na porta dela. Meixiu abriu a porta alguns momentos depois e deu-lhe as boas-vindas. Uma vez lá dentro, Yuan continuou. Se você tiver alguma coisa em mente, estou aqui para ouvir. Meixiu sentou-se na cama e suspirou. Tenho muita coisa em mente, mas a maior parte é apenas me perguntar sobre o fim do mundo. Porém, eu tenho uma pergunta. Você planeja contar a Yu-Hou sobre a situação? Yuan então disse. Pensei em contar a ela, mas decidi não fazê-lo, pois não quero que ela se preocupe desnecessariamente. Você acha que devo contar a ela? Meixiu rapidamente balançou a cabeça. Não, eu concordo com sua decisão. Conhecendo Yu-Hou, ela definitivamente vai pirar por um tempo. Yuan riu. Eu direi a ela depois que a Terra não estiver mais em perigo. A sala ficou em silêncio por um momento antes de Meixiu perguntar. Então, quando você retornará ao Cultivation Online? Não voltarei imediatamente, mas provavelmente vou encurtar um pouco. Meixiu demonstrou uma expressão de surpresa ao saber de sua escolha de permanecer, apesar das circunstâncias desafiadoras. Você está tão confiante? Ela perguntou. Bem, na verdade não, mas também não há necessidade de pressa. Começar 1 ou 2 semanas depois não fará muita diferença quando tivermos 100 anos, mesmo que haja apenas 10 anos. Enquanto isso, vou passar meu tempo com vocês. Esta noite provavelmente não é um bom momento, então me avise sempre que quiser. Antes que Yuan pudesse terminar a frase, Meixiu agarrou sua mão e puxou-o para a cama com ela. Mesmo que o mundo acabe amanhã, eu ainda gostaria de passar a noite com você, Meixiu murmurou em voz baixa antes de pressionar seus lábios macios nos de Yuan. Momentos depois, suas roupas foram espalhadas pelo chão, onde permaneceriam pelo resto da noite. Enquanto isso, no terceiro céu. Então, como você cruzou com Yuan? Shi Meili perguntou enquanto caminhavam pela cidade. Sei como. Feng Yuxian gaguejou sua mente lembrando instantaneamente do encontro inicial e fazendo-a suar. Optando por omitir os detalhes desagradáveis de seu encontro inicial, Feng Yuxian forneceu uma explicação truncada dizendo, eu costumava ser dono de uma loja nos céus inferiores. Comprou de mim. E, como vocês acabaram viajando juntos? Shi Meili expressou surpresa ao saber da experiência de Feng Yuxian como dona de uma loja, lutando para entender como ela passou a servir Yuan. E o que traz alguém do seu status para os céus inferiores? Esse reino não é destinado aos mortais? Shi Meili perguntou mais detalhadamente. Feng Yuxian soltou um suspiro ao explicar, eu provoquei alguns problemas nos céus superiores e fui perseguido até lá. Minha linhagem foi até amaldiçoada, condenando-me a viver como humano. O quê? Sua linhagem foi amaldiçoada? Esse é o pior destino para uma besta divina. Quem ousaria cometer um ato tão cruel? Shi Meili reagiu com choque. Feng Yuxian encolheu os ombros. Aconteceu há muito tempo, nem me lembro do rosto dele, só que ele tinha um símbolo estranho na mão. Um símbolo estranho? Shi Meili perguntou mais detalhadamente. Sim. De qualquer forma, mesmo que minha linhagem esteja amaldiçoada, enquanto eu estiver com o jovem mestre, a maldição será removida em breve. Como? O sangue dele. Cada vez que eu o consumo, a maldição enfraquece um pouco. Será apenas uma questão de tempo até que eu recupere todas as minhas forças. Feng Yuxian sorriu. Sangue de Yuan. Shi Meili de repente se lembrou de seus pais provando o sangue de Yuan e não pôde deixar de se perguntar se havia algo especial nisso. Qual é o gosto do sangue dele? Ela perguntou, seus olhos cheios de fascinação. É difícil descrever o sabor, mas terá um sabor melhor do que qualquer coisa que você já provou na vida. Isso não faz sentido. Você não vai entender até provar. Também é super viciante. Depois de provar, você não conseguirá desfrutar tanto de outras coisas. Isso não parece muito bom. Shi Meili ergueu as sobrancelhas.
Isso não acontece, até você provar o sangue dele. É mesmo? Espere. Eu quero comer isso. Xi Meili interrompeu repentinamente a conversa para se aproximar de uma barraca de comida. Vou levar um pouco disso. Xi Meili apontou para os espetos de carne vendidos. Isso seriam 5 moedas de cobre. Aqui. Xi Meili entregou uma pedra espiritual ao homem atrás da barraca, que quase caiu para trás devido ao choque. Eu não tenho troco suficiente. O homem disse com uma voz nervosa. Eu não preciso disso. Xi Meili colocou a pedra espiritual no balcão e pegou o espeto de carne antes de voltar para Feng Yuxian, que balançava a cabeça. Que desperdício de dinheiro. Os espetos aqui têm um sabor tão diferente, embora sejam cozidos com a mesma carne, e está em a 11ª barraca hoje. Que maravilha! Alguns momentos depois eles pararam novamente, mas não porque Xi Meili notou outra barraca de espetos. O que você quer? Feng Yuxian perguntou ao jovem alto que parou de repente na frente deles, bloqueando seu caminho. Só um pouco do tempo de suas damas. Vocês gostariam de almoçar juntas no melhor restaurante da cidade? Será um prazer meu, é claro. O jovem disse enquanto olhava para Xi Meili e seu espeto meio comido. Estamos sendo atacados agora? Xi Meili olhou para Feng Yuxian com as sobrancelhas levantadas, pois ela nunca havia encontrado tal situação antes, só tendo ouvido falar dela. Feng Yuxian acenou com a cabeça. Sim, estamos. Ela então respondeu ao homem. Não estou interessada em humanos, então você pode sumir. Mesmo assim, o jovem permaneceu imóvel e sorriu dizendo. Tive a sensação de que você não era humano, por isso me aproximei de você. Não se preocupe, eu também não sou humano. Capítulo 1268 Clãs Imortais. E daí se você é uma fera? Não me importa se você é humano, fera ou deus, não estou interessado. Feng Yuxian zombou com desdém. No entanto, o jovem não se incomodou com as palavras dela e disse, não seja assim, linda. Eu prometo que valerá a pena. Afinal, vim aqui de... O jovem começou a apontar para o céu com um sorriso confiante no rosto. Então, você é dos céus superiores. Feng Yuxian respondeu, sua paciência se esgotando. Não qualquer céu superior. O 7º céu. O jovem declarou com orgulho. Feng Yuxian revirou os olhos e respondeu. Mesmo que você seja do 7º céu, não consigo imaginar alguém da sua posição se incomodando com seres de um reino tão humilde. Apesar de seus comentários céticos, Feng Yuxian não podia negar que o jovem parado na frente deles exalava a presença inconfundível de alguém vindo dos céus superiores. Por favor, eu não sou do tipo que discrimina. Não importa se eles são dos céus inferiores ou dos céus supremos. Contanto que sejam lindos, eles merecerão minha atenção, o jovem proclamou. E ele continuou. Além disso, vocês, senhoras, não podem enganar meus olhos. Posso dizer se alguém é especial ou não com um olhar, e vocês, senhoras, são definitivamente especiais. Feng Yuxian sentiu uma forte vontade de bater naquele jovem teimoso que parecia não saber desistir. No entanto, sabendo que ele era alguém dos céus superiores, havia uma boa chance de ele ter vindo aqui para encontrar Yuan, e ela não queria provocar nenhum problema que pudesse levar de volta a ele. Um momento depois, vendo como eles não pareciam se importar com sua origem no 7º céu, ele continuou. Ok, entendi. Você não se importa com os céus superiores, mas e se eu lhe disser que sou um tigre branco celestial de um dos clãs imortais? Os clãs imortais? As sobrancelhas de Feng Yuxian se ergueram ao ouvir esse termo desconhecido. Não estou surpreso que você não tenha ouvido falar deles, já que eles só existem nos céus superiores, mas como uma fera, certamente. Você conhece o lendário monarca imortal, certo? Os olhos de Feng Yuxian e Xi Meili piscaram ao ouvir esse nome familiar. O jovem percebeu o interesse deles e sorriu interiormente. Peguei. O que o monarca imortal tem a ver com os clãs imortais? Feng Yuxian perguntou. O jovem respondeu prontamente com claro orgulho em sua voz. Os clãs imortais são linhagens que descendem dos seres supremos que serviram ao monarca imortal. Em termos mais simples, nossos ancestrais estavam entre os 9 seres supremos que seguiram o monarca imortal durante seu tempo. Somos também algumas das famílias mais poderosas e influentes no reino das feras. Não há uma única fera que não saiba nosso nome nos céus superiores. Então, você está interessado em me emprestar alguns de seus ora agora? Feng Yuxian sorriu e disse, na verdade não. A expressão do jovem congelou. Seus ouvidos são apenas para exibição? Eu já disse que não estou interessado, várias vezes. Se o seu único método de cortejar é exibir sua origem, sinto muito por você. Feng Yuxian disse antes de olhar para Xi Meili e continuar. Vamos. E sem prestar mais atenção ao jovem dos clãs imortais, os dois caminharam ao redor dele sem olhar para trás. O jovem ficou ali com uma expressão incrédula no rosto. Isso marcou o primeiro caso em que alguém o recusou, apesar de saber de sua origem. No entanto, o que mais o machucou foi a atitude indiferente de Feng Yuxian em relação aos clãs imortais. Nos céus superiores, os clãs imortais não são tratados de forma diferente dos royalties. As bestas divinas abaixariam suas cabeças diante dos clãs imortais, muito menos das feras comuns. Na verdade, até mesmo os royalties do mundo dos animais os tratavam com o maior respeito. O corpo do jovem tremia de raiva e sua aura de repente começou a flutuar, fazendo com que a atmosfera mudasse. Segure aí! O jovem gritou de repente, sua voz ressoando no ar e fazendo-o tremer. Você realmente não sabe como desistir. Feng Yuxian suspirou enquanto parava. Isso não é mais sobre mim. Então do que se trata? Xi Meili perguntou com uma voz indiferente. HMPH. Não ficarei surpreso se ele nunca tiver sido rejeitado nos céus superiores, então ele está experimentando a negação. Feng Yuxian falou antes que o jovem pudesse responder, e ela continuou. O que você vai fazer agora? Ameaçar-nos de ir com você usando o nome da sua família? Como você ousa? O jovem se virou para olhar para eles com intenção assassina exalando de seus olhos amarelos, seu cabelo branco e preto girando descontroladamente.
Que assustador. Um sorriso provocativo apareceu no rosto de Shimeili. Você provavelmente não sabe disso, mas desrespeitar os clãs imortais é punível com a morte, ignorante ou não. O jovem falou com uma voz fria. E eu, Baixo Tal, executarei você por seus crimes. Uma luz maligna brilhou nos olhos de Baixo Tal logo antes de uma de suas mãos piscar de repente, ficando invisível por uma fração de segundo. Os olhos de Shimeili se arregalaram e ela instintivamente empurrou Feng Yuxian para longe. Cuidado. Vá. Feng Yuxian exclamou surpreso. No momento seguinte, um grande corte apareceu no braço de Shimeili com sangue escorrendo pelo cotovelo. Ah, você realmente viu isso? Baixo Tal expressou surpresa genuína ao ver isso. Se Shimeili não tivesse afastado Feng Yuxian no último momento, Baixo Tal teria arrancado a cabeça de Feng Yuxian. Seu bastardo. Você realmente pretendia matá-la com tantas pessoas por perto. Você está louco? Shimeili cerrou os dentes de raiva, sua aura disparando. Um rei espiritual. Não, imperador espiritual com seu cultivo suprimido. Você também veio aqui dos céus superiores? Baixo Tal estreitou os olhos para eles. E ele continuou. E daí se há pessoas aqui? Vocês são os únicos que vou matar. Se você acha que eu me conteria porque há outros aqui, pense novamente. Bastardo maluco. Feng Yuxian proferiu com uma voz fria enquanto se levantava. Capítulo 1269 Tigre Branco Celestial. Você está bem? Feng Yuxian perguntou a Shimeili depois de se levantar. Sim, é apenas um arranhão, ela sentiu. Desculpe. Se eu estivesse prestando um pouco mais de atenção, você não teria se machucado. Tudo bem. Feng Yuxian virou-se para Baixo Tal com uma expressão severa e comentou. Se o monarca imortal testemunhasse seu comportamento agora há pouco, ele executaria você imediatamente. Mantenha o nome dele fora da sua boca. Ele não é alguém que uma mera fênix comum deveria mencionar tão casualmente. Baixo Tal rosnou em resposta. Mesmo assim, você estava tão desesperado para passar algum tempo com essa fênix comum há poucos momentos, até mesmo usando o nome dele para fazer isso. Feng Yuxian bateu palmas de volta. Você é uma vergonha para o legado do monarca imortal, se é que os clãs imortais são reais. Sei como você ousa. O rosto de Baixo Tal se encheu de raiva ao ouvir as palavras de Feng Yuxian que poderiam apagar todo um legado se proferidas na presença dos clãs imortais nos céus superiores. Eu ia lhe dar uma morte rápida e indolor, mas você realmente não conseguiu evitar. Você não apenas zombou da minha família, mas de todo o legado do monarca imortal, hein? Quando as pessoas ao seu redor perceberam a gravidade da situação, imediatamente se dispersaram como formigas na chuva, não querendo se envolver em seus problemas. Ele não é um adversário que possamos derrotar sozinhos. Shimeili disse a Feng Yuxian através do sentido divino. Eu sei. Vamos derrubá-lo juntos. Baixo Tal de repente riu alto. Você não será capaz de me derrubar, mesmo se trabalharem juntos. Feng Yuxian e Shimeili franziram a testa ao perceber que Baixo Tal havia interceptado sua comunicação através do sentido divino, algo que só pode ser feito por alguém muito superior a eles. Como esperado de alguém do sétimo céu. Mesmo que seu cultivo seja restrito ao rei espiritual, eles são praticamente intocáveis para todos neste mundo. Feng Yuxian sentiu-se suando pela primeira vez em muito tempo. Essa pressão, ele é inúmeras vezes mais forte que o patriarca da família Dragão Azul, mesmo em seu estado atual. Shimeili suspirou interiormente, percebendo quão pequeno seu mundo era comparado ao mundo exterior. Ele está vindo. Shimeili avisou Feng Yuxian. Avanço do Tigre Celestial. Meio segundo depois, Baixo Tal desapareceu de seu lugar e apareceu a poucos passos de Shimeili. Presas do Tigre Celestial. Baixo Tal mergulhou suas mãos em forma de garras no corpo de Shimeili. Shimeili não se atreveu a se conter e revidou com os punhos, desferindo o golpe de Baixo Tal. No entanto, mesmo com toda a sua força, Shimeili não foi capaz de bloquear as garras imparáveis de Baixo Tal e foi lançada voando, destruindo o pequeno prédio atrás dela. Vendo isso, Feng Yuxian se semi-transformou, abrindo suas asas de fogo antes de atirar em Baixo Tal. Vermilhão Fênix dominando os céus. Ira da Fênix. Assim que chegou antes de Baixo Tal, Feng Yuxian lançou suas chamas de fênix diretamente para ele, engolindo sua figura em um instante. HMPH. Que chamas fracas. Você é realmente uma fênix? A voz de Baixo Tal ressoou antes que ele emergisse das chamas sem um único arranhão no corpo. Onda de destruição do Tigre Celestial. Baixo Tal rugiu para Feng Yuxian, liberando uma poderosa onda sonora que destruiu tudo dentro de vários quarteirões de sua direção. Felizmente para Feng Yuxian, ela mal conseguiu proteger sua vida erguendo uma parede de fogo diante dela, mas mesmo assim não escapou ilesa. Porra! Se eu tivesse sido um segundo mais lento, teria morrido agora mesmo. Havia acontecido com a cidade. Todos os edifícios viraram escombros e Feng Yuxian chorou interiormente enquanto o sangue escorria dos cortes em seu corpo. Ela se virou para olhar para trás, apenas para testemunhar a devastação que se abateu sobre a cidade. Todos os edifícios viraram escombros e cadáveres podiam ser vistos espalhados por toda parte. Seu maluco, pensei que você só queria nos matar? Usando técnicas tão destrutivas no meio de uma cidade, você está realmente louco. É assim que alguém relacionado ao monarca imortal deveria se comportar? Desgraça foi um eufemismo. Mal posso esperar para testemunhar a tribulação do céu chover sobre você. Feng Yuxian gritou com ele. No entanto, Baixo Tal permaneceu imperturbável pela destruição que causou, mesmo parecendo completamente relaxado. Tribulação do céu? Não aparecerá mesmo se eu destruir esta cidade inteira. Isso é o que significa ser dos clãs imortais. Essa é a quantidade de influência que temos dentro dos 9 céus. Baixo Tal zombou, seu comportamento completamente diferente desde o início, quase como se ele fosse uma pessoa diferente.
Tigre branco celestial. Ouvi histórias sobre sua linhagem. Shi Meili murmurou ao emergir dos escombros do prédio desmoronado. Uma linhagem repleta de violência. Quando vocês se envolvem em uma batalha, vocês perdem a sanidade e não param até que sua fome de violência seja saciada. No entanto, testemunhando em primeira mão, vocês são muito mais loucos na realidade, acrescentou ela. Você está se arrependendo agora? Infelizmente é tarde demais. Agora que você fez meu sangue ferver, não vou parar até que vocês dois estejam mortos. Se você não quer que esta cidade morra com você, então pare de lutar e ofereçam suas vidas para mim. Baixo Tal comandou. Che. Feng Yuxian cuspiu o sangue em sua boca e murmurou. Não pensei que contaria com isso tão cedo, muito menos com um bastardo maluco como ele. Ela começou a recuperar um frasco de sangue de seu anel espacial. Sangue? Baixo Tal estreitou os olhos para o frasco nas mãos de Feng Yuxian. E como isso vai te salvar? O que ela está planejando? Shi Meili murmurou para si mesma, pois também estava intrigada com as ações de Feng Yuxian. No entanto, Feng Yuxian não respondeu à pergunta de Baixo Tal e consumiu todo o frasco de sangue. Argue! Feng Yuxian soltou um grito doloroso antes de suprimi-lo rapidamente. No momento seguinte, sua aura disparou até os céus. Seu cabelo vermelho se alongou e pegou fogo, espalhando-se gradualmente por todo o seu corpo até que toda a sua forma se assemelhasse a uma esfera de fogo. Quando as chamas que envolviam Feng Yuxian desapareceram um momento depois, ela reapareceu com uma aparência completamente alterada. Suas roupas foram incineradas e apenas suas partes íntimas foram escondidas pelas chamas, como se ela estivesse vestida com um traje feito inteiramente de fogo. Um símbolo vermelho que não estava presente antes se materializou no centro de sua testa, e seus olhos pareciam arder com chamas internas. Feng Yuxian olhou para as mãos dela e murmurou em voz baixa. Como esperado, o sangue do jovem mestre é verdadeiramente mítico. Baixo Tal franziu a testa depois de ver a transformação de Feng Yuxian. Você, aquela aparência. Embora não conseguisse se lembrar imediatamente, ele tinha forte sensação de ter visto a aparição de Feng Yuxian em outro lugar. Feng Yuxian de repente olhou para Baixo Tal e apontou o dedo para ele. Morra, ela murmurou em voz baixa, depois soltou um feixe de chamas altamente concentrado da ponta do dedo, direcionando diretamente para Baixo Tal. Vendo isso, Baixo Tal prontamente mudou a cabeça para evitar o ataque que se aproximava, escapando por pouco do raio que subiu aos céus, perfurando as nuvens e deixando um buraco claro para trás. Baixo Tal sentiu algumas gotas de suor frio se formando em suas costas depois. Se Feng Yuxian não tivesse mirado em sua cabeça naquele momento, ele não teria sido capaz de escapar do ataque a tempo porque seu corpo não reagiu com rapidez suficiente. Percebendo isso, o rosto de Baixo Tal ficou vermelho de vergonha e seu corpo tremeu de raiva. Capítulo 1270 Imperdoável. Quantas vezes você tem que me humilhar antes de ficar satisfeita, mulher? Se eu não rasgar você de membro em membro, meu sobrenome não é Bai. Baixo Tal rugiu, sua aura aumentando ainda mais. Usando sua técnica de movimento, Baixo Tal rapidamente se aproximou de Feng Yuxian, que também usou sua técnica de movimento para confrontá-lo. Assim como sua aparência, as proezas de combate de Feng Yuxian mudaram drasticamente. No entanto, mesmo com sua atualização, ela ainda estava atrás de Baixo Tal e não conseguiu acertar um único golpe, mesmo depois de 1000 trocas. Quão forte é esse bastardo maluco? Feng Yuxian não conseguia acreditar que ela ainda estava perdendo para ele, apesar de sua transformação, e Baixo Tal ainda era um rei espiritual enquanto ela havia entrado no reino do imperador espiritual. Não querendo atrapalhar o ritmo de Feng Yuxian, Shi Meili os observou lutar à distância por algum tempo no início, mas quando percebeu que Baixo Tal estava lentamente empurrando Feng Yuxian para trás cada vez mais, ela decidiu se juntar à luta e apoiar Feng Yuxian, até mesmo removendo sua própria restrição, permitindo que seu cultivo de imperador espiritual avançasse. Quantas vezes eu tenho que te dizer que você não vai me derrotar mesmo se trabalharem juntos? Baixo Tal tornou-se mais defensivo quando Shi Meili se juntou à batalha, e apesar de sua desvantagem numérica, ele não parecia nem um pouco preocupado. É claro que nem Feng Yuxian nem Shi Meili estavam dando tudo de si, pois ainda estavam no meio de uma cidade, então estavam inconscientemente retendo suas forças, ao contrário de Baixo Tal, que não se importava menos com o que estava ao seu redor ou com os inocentes. Pessoas ao seu redor. Eventualmente, os guardas daquela cidade apareceram cercando-os. Pare! Você ao menos percebe onde seus patifes estão atualmente? Brigas entre cultivadores são estritamente proibidas dentro de uma cidade, especialmente aqueles no seu nível de cultivo. Você está tentando destruir esta cidade inteira? Milhares de guardas o cercaram. Aquele maluco nos atacou primeiro. Estamos apenas nos defendendo. Feng Yuxian respondeu a eles. Eu não dou a mínima para quem começou essa briga. Você vai parar agora e vir conosco para interrogatório. Baixo Tal olhou para esses guardas e zombou. A menos que vocês planejem participar da luta, sugiro que todos saiam daqui antes que eu os obrigue a participar. Quem diabos você pensa que é? O líder desses guardas rugiu para ele. Você não é digno de conhecer minha identidade, retrucou Baixo Tal em tom frio. Bastardo arrogante. Se você acha que pode lutar contra todos nós, pode ir em frente e tentar. Prenda esses idiotas. O líder comandou. Sim. Os guardas imediatamente começaram a abordá-los em uma formação massiva para apreensão, certificando-se de que não conseguiriam escapar. Linda jovem com uma aura nobre ao seu redor, parecendo ter a idade de Feng Yuxian à primeira vista. Seu cabelo era uma mistura. Baixo Tal apenas zombou de sua tentativa inútil, e no momento em que se preparava para massacrar esses guardas, outra voz soou. O que está acontecendo aqui? Uma figura esbelta desceu do céu momentos depois.
Ela era uma jovem linda com uma aura nobre ao seu redor, parecendo ter a idade de Feng Yuxian à primeira vista. Seu cabelo era uma mistura de quase todo branco com um pouco de preto, e ela tinha olhos amarelos, assim como Baixo Tal. Após a chegada deste recém-chegado, sua mera presença foi suficiente para congelar os guardas, e Baixo Tal começou a mostrar sinais de desconforto. Durante o momento de silêncio que se seguiu, a jovem examinou os arredores, notando a devastação da cidade. Deixo você sozinho por alguns dias e em tão pouco tempo, você conseguiu criar uma bagunça tão colossal? Você está tentando me irritar intencionalmente, Baixo Tal? A jovem falou com uma voz fria enquanto olhava para ele com um olhar penetrante que poderia penetrar até os céus. Baixo Tal tremeu ao responder de maneira tímida. Eu posso explicar isso, irmã mais velha Ning. A jovem desapareceu de repente de sua localização e apareceu na frente de Baixo Tal mais rápido do que alguém poderia piscar antes de dar um soco no estômago dele com tanta força que o corpo de Baixo Tal se arqueou como um arco. Parece que me importo com o seu raciocínio? Ela perguntou a ele e continuou. Caso você tenha esquecido, não estamos aqui para brincar. Se você não cooperar, vou mandá-lo de volta para casa. Eu sei, mas aqueles dois ousaram desrespeitar os clãs imortais. Baixo Tal apontou para os perplexos Feng Yuxian e Ximei Li à distância. Bai Ning virou-se para olhá-los com um olhar estreitado antes de voltar a olhar para Baixo Tal. Você esqueceu onde está? Os clãs imortais não existem aqui, então eles não saberiam muito sobre nós. Por que desperdiçar sua energia por algo tão insignificante? Que infantil, não que eu esperasse mais de você. Baixo Tal cerrou os dentes ao perceber que não conseguiria escapar dessa situação. Espere um momento. Então uma súbita centelha de inspiração acendeu dentro dele. Eles também zombaram do monarca imortal. Ele imediatamente gritou em voz alta. Todo o rosto de Bai Ning congelou depois de ouvir isso, e seu corpo começou a tremer um momento depois. Baixo Tal sorriu interiormente com a reação dela e rapidamente continuou com uma voz triste. Isso mesmo. Eles o chamaram de falso, entre outros epítetos vis que eu não ousaria repetir mesmo no meu leito de morte. Minha raiva tomou conta de mim e me senti compelido a repreendê-los. O céu acima da cidade escureceu repentinamente, apesar de ser cedo, e parecia que o próprio mundo tremia de medo de algum evento iminente. O que diabos está acontecendo? Feng Yuxia murmurou com uma voz atordoada. Tenho um mau pressentimento sobre isso. Ximei Li engoliu em seco. Como eles ousam, meu amado monarca imortal, imperdoável. Bai Ning murmurou em um tom arrepiante, sua presença irradiando tal intenção assassina que poderia encher os céus. Ela fixou seu olhar nos assustados Feng Yuxia e Ximei Li, e a intensidade de seu olhar causou arrepios em suas espinhas, seus próprios instintos os incitaram a fugir. Capítulo 1271 Regras do Céu. Tenho um pressentimento muito ruim sobre ela pior do que aquele maluco. Feng Yuxia murmurou, engolindo em seco nervosamente. Ximei Li acenou com a cabeça, concordando com ela. Ela é definitivamente extremamente perigosa. Mesmo se usarmos toda a nossa força, não acho que seremos capazes de vencê-la. Se ao menos o jovem mestre estivesse aqui, Feng Yuxian suspirou. No entanto, assim como Bai Ning se preparou para abordá-los, ela subitamente interrompeu seus movimentos. Irmã mais velha? O que há de errado? Baixo Tal perguntou a ela depois de perceber algo estranho nela. Estamos indo embora, disse ela em voz baixa. O quê? De jeito nenhum. Precisamos punir. Então você pode ficar aqui. Não serei responsável pelo que acontecer a seguir. Bai Ning olhou para ele antes de desaparecer como um fantasma sem explicar mais nada. Vendo isso, Baixo Tal apontou para Feng Yuxia e rugiu. Vocês são os primeiros a viver mais um dia depois de me humilhar. Você mais tarde e te mato. Juro pelo meu sobrenome. Após sua declaração, Baixo Tal também desapareceu de cena, deixando todos sem palavras. O que aconteceu? Por que eles foram embora de repente? Ximei Li ficou perplexo com o rumo dos acontecimentos. Os guardas saíram do torpor logo depois, e como Feng Yuxia e Ximei Li ainda estavam lá, decidiram prendê-los. Não os deixe escapar também. O líder dos guardas gritou. No entanto, assim que se aproximaram deles, os corpos de Feng Yuxia e Ximei Li de repente pareciam estar sendo sugados por alguma coisa, o espaço ao redor deles envolvendo-se em um movimento circular. Um segundo depois eles também desapareceram no ar, deixando os guardas estupefatos. Foda-se! 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 O líder dos guardas pisou no chão com raiva antes de ordenar aos outros. Quero que metade de vocês vá atrás deles. Não me importo se eles deixaram a cidade ou não. Eles fizeram na cidade. Enquanto isso, Baixo Tal perseguiu Bai Ning a vários milhares de quilômetros de distância do local. Quando eles finalmente pararam, Baixo Tal perguntou a ela com uma voz agitada, irmã mais velha, por que você se levantou de repente e foi embora? Você poderia facilmente ter matado aqueles bastardos que zombaram do monarca imortal. Papai. Bai Ning se virou abruptamente e deu um tapa na cara dele, fazendo-o voar como uma boneca de pano. Você se atreve a levantar a voz para mim? Você está cortejando a morte? Ela zombou. Ela se virou para olhar para o céu e murmurou um momento depois. Estávamos sendo observados por alguém na ascensão de Deus. Se tivéssemos ficado lá por mais um pouco, essa pessoa provavelmente teria nos atacado. Por que alguém desse nível nos atacaria? Baixo Tal expressou sua surpresa depois de se levantar. Provavelmente tem algo a ver com aqueles dois com quem você brigou, ela disse calmamente. Eu não comecei uma briga com eles.
Eles começaram uma briga comigo zombando de nossa família e do monarca imortal. Baixo Tal entrou em pânico. Você realmente me considera um tolo, seu bastardo mulherengo? Conhecendo você e suas tendências, você ficou com raiva quando eles se recusaram a segui-lo. Esta também não é a primeira vez que algo assim acontece. Baixo Tal tentou dar outra desculpa, mas foi imediatamente interrompido por Bai Ning. Você até destruiu uma cidade e matou pessoas inocentes. Não pense que vai escapar impune. Assim que voltarmos para casa, papai lidará com você de acordo. O corpo de Baixo Tal tremeu de medo ao ouvir suas palavras, mas seu ódio por Feng Yuxian e Shi Meili só aumentou, pois ele ainda os culpava por sua situação atual. Eu juro que não vou descansar até fazer vocês, vadias, pagarem, ele gritou interiormente. Enquanto isso, Feng Yuxian e Shi Meili foram teletransportados para outro local. Sênior, Feng Yuxian percebeu porque os tigres brancos celestiais haviam partido de repente quando viu Dong Ye parado diante dela. Obrigado por nos resgatar. Se não fosse por você, provavelmente teríamos morrido lá atrás. Feng Yuxian curvou-se para ele. Dong Ye balançou a cabeça. Eu deveria estar me desculpando por não ter aparecido antes. Eu deixei este mundo temporariamente para investigar algo. Mas para começar uma briga com o clã imortal do Tigre Branco Celestial, você é bastante imprudente. Mas eles começaram a briga, Shi Meili suspirou. Independentemente de como tudo começou, eles ficarão de olho em você de agora em diante, especialmente Baixo Tal. Não estou nem um pouco preocupado com esse idiota. Feng Yuxian disse. Estou mais preocupado com aquela mulher que estava com ele. Shi Meili suspirou. Dong Ye balançou a cabeça e disse, na verdade, há outra coisa com a qual você deveria se preocupar agora. O que é? Dong Ye apontou para cima deles, onde o céu parecia estranhamente escuro por algum motivo. O que é aquilo? Shi Meili perguntou com as sobrancelhas levantadas. De jeito nenhum. Feng Yuxian engoliu em seco nervosamente quando viu o céu. Sou só eu ou isso é? Tribulação do céu. Dong Ye confirmou as preocupações de Feng Yuxian. Tribulação do céu? Por que está aqui? Não fomos nós que matamos aquelas pessoas inocentes. Shi Meili exclamou. Não, mas você quebrou uma regra do céu ao ser um imperador espiritual e usar tais poderes em um lugar que é limitado àqueles abaixo do imperador espiritual. Dong Ye explicou a eles. A razão pela qual não há cultivadores acima do limite dado a cada mundo e pela qual ninguém nos céus superiores ousa descer sem a devida permissão é simplesmente por causa das regras do céu. Quando alguém viola uma regra, uma tribulação celestial inevitável é invocada para punir o infrator, com a severidade da tribulação determinada pelas transgressões do indivíduo. Como Feng Yuxian e Shi Meili empregaram um cultivo além do nível do rei espiritual no terceiro céu, eles violaram uma regra do céu, daí sua situação atual. Capítulo 1272 Tribulação Celestial. Sênior, há algo que você possa fazer? Feng Yuxian olhou para ele em busca de ajuda. Como este foi seu primeiro encontro com a tribulação celestial, era natural que ela agisse nervosa. Dong Ye suspirou. Existe, mas não existe ao mesmo tempo. Eu poderia eliminar a tribulação celestial para você desta vez, mas ela eventualmente retornará no futuro e será muito mais poderosa naquele momento. Portanto, você só pode enfrentá-la. E ele continuou. Não se preocupe, seu crime não foi tão ruim. A tribulação celestial não vai te matar, mas vai doer um pouco. Temos que enfrentar isso. Feng Yuxian engoliu em seco nervosamente. Não se preocupe. Eu li histórias de pessoas que usam tribulações celestiais para temperar seus próprios corpos. Não pode ser tão ruim assim, Shi Meili disse, tentando se consolar. Dong Ye então disse, a tribulação celestial está prestes a começar. Vocês devem se distanciar um do outro para não dificultarem as coisas um para o outro. Eu cuidarei de vocês para que não morram. Eles se sentiram muito mais à vontade depois de ouvir as palavras de Dong Ye. Um momento depois, eles começaram a voar para longe um do outro até ficarem a pelo menos 80 quilômetros de distância. O céu acima deles pareceu normal por alguns momentos, quase como se tivessem escapado da tribulação celestial. No entanto, escurecia novamente depois de algum tempo, com pequenas cobras azuis dançando ao redor das nuvens. Da próxima vez que eu ver aquele maluco, com certeza farei com que ele pague por isso. Feng Yuxian cerrou os dentes enquanto se preparava para enfrentar a tribulação celestial. Ela se sentou e fechou os olhos, claramente sua mente. Embora esta possa ser a primeira vez que ela é confrontada por uma tribulação celestial, esta não foi a primeira vez que ela viu uma. Nos céus superiores, as tribulações celestiais ocorrem no boom. Quase diariamente, então ela testemunhou uma boa quantidade de pessoas lutando contra eles. Muitas pessoas morreram antes da tribulação celestial, mas algumas pessoas conseguiram escapar e assim como Shi Meili havia dito, alguns até os usaram como método de temperamento corporal. Aqueles que confrontaram imprudentemente a tribulação celestial morreram enquanto aqueles que permaneceram calmos e permitiram que a tribulação celestial os atingisse conseguiram sobreviver. Feng Yuxian disse para si mesma. Eventualmente, em meio aos céus escurecidos, um relâmpago poderoso e espesso desceu sobre Feng Yuxian. Estrondo. Em um instante, o solo ao redor de Feng Yuxian ficou totalmente carbonizado e parecia que uma bomba havia sido lançada em sua área, com vários quilômetros de terra ao seu redor sendo afetados pela tribulação celestial. Feng Yuxian, que usou a maior parte de sua energia espiritual para bloquear a tribulação celestial logo antes de atingi-la, conseguiu sobreviver, mas todo seu corpo estava pingando sangue. Eu consegui sobreviver. Ela suspirou interiormente, sentindo-se um pouco aliviada. No entanto, seu desespero cresceu quando ela percebeu que as nuvens negras acima dela não haviam se dissipado, e até parecia que estava se preparando para um segundo ataque. O número de greves correspondeu à gravidade do crime, sendo 3 greves o mais comum. Alguns momentos depois, um segundo raio desceu sobre Feng Yuxian. A destruição causada pelo segundo ataque foi ainda mais devastadora que o primeiro, já que a tribulação celestial só se torna mais poderosa a cada ataque.
Quando atingida pela segunda tribulação celestial, a vida de Feng Yuxian passou diante de seus olhos por um breve momento, relembrando todo o tempo que passou com Yuan e os outros, embora tenha sido apenas uma pequena parte de sua experiência. Quando o segundo ataque chegou ao fim, Feng Yuxian já havia esgotado toda a sua energia espiritual, deixando-a completamente vulnerável ao ataque final e mais poderoso. Enquanto a tribulação celestial reunia energia para o segundo ataque, Feng Yuxian deitou-se no chão e olhou para os céus com um olhar vazio no rosto. Ah, eu posso realmente morrer aqui hoje, me desculpe, jovem mestre, Feng Yuxian murmurou quando o terceiro ataque desceu sobre ela um momento depois. Enquanto isso, Shi Meili voltou para Dong Ye após sua tribulação celestial. Sua aparência parecia muito melhor do que a de Feng Yuxian após seu primeiro ataque, quase como se ela nem tivesse experimentado a tribulação celestial. A tribulação celestial não foi tão ruim. Eu esperava muito pior. Shi Meili riu alegremente e continuou. Eu entendo porque algumas pessoas o usam para treinar seus corpos agora. Eu podia sentir meu corpo mais forte do que era antes da tribulação celestial. Ela então perguntou, Senhor, onde está Feng Yuxian? Sua tribulação celestial deve terminar em breve, disse ele. Após alguns minutos de silêncio, ele falou novamente, siga-me. Shi Meili acenou com a cabeça e seguiu-o até onde Feng Yuxian confrontou sua tribulação celestial. Quando eles chegaram, os olhos de Shi Meili se arregalaram em choque enquanto ela contemplava a devastação que excedia em muito o que ela havia experimentado. O que em nome dos céus aconteceu aqui? Isso foi causado pela tribulação celestial? Shi Meili virou-se para olhar para Dong Ye em busca de respostas. Ele assentiu e explicou. A força da tribulação celestial depende de dois fatores principais, a gravidade de sua transgressão e sua força pessoal. Você pode ser um imperador espiritual, mas a verdadeira força de Feng Yuxian é muito mais forte, daí a diferença entre seu nível celestial. Tribulação. Espere. Mas isso só se ela tiver sua força original, certo? Não há como ela ter suportado uma tribulação celestial tão poderosa com sua destreza atual por causa da maldição. Infelizmente, os céus não levam em conta esses pequenos detalhes. Dong Ye suspirou. É então o que aconteceu com ela? Não me diga que ela morreu, não consigo sentir a presença dela. Shi Meili começou a entrar em pânico ao perceber isso. Ela não está morta, mas Dong Ye apontou para um objeto caído no chão no epicentro da devastação. O que é aquilo? Shi Meili olhou para o objeto oval à distância com uma expressão profundamente confusa no rosto. O objeto era vermelho e coberto de símbolos dourados, tinha o tamanho de uma melancia, mas o mais importante era o seu formato, pois tinha o formato de um ovo. Você está tentando me dizer que é Feng Yuxian? Como? Shi Meili exclamou um momento depois. Capítulo 1273 O retorno de Yuan. Shi Meili pousou antes do ovo vermelho, mas não se atreveu a tocá-lo. Esta é realmente Feng Yuxian? Como algo assim aconteceu? Ela olhou para Dong Ye em busca de mais respostas. Dong Ye assentiu e respondeu. Ela está bem. Ela está atualmente em um estado de recuperação que ocorre quando uma fênix está à beira da morte. É sua linha final de defesa. Enquanto estiver neste estado, ela será protegida por aquela concha até que se recupere totalmente. Dito isso, isso não é algo que qualquer fênix comum pode fazer, principalmente aqueles relacionados à realeza. Quanto tempo vai demorar para ela se recuperar? Shi Meili então perguntou. Infelizmente é difícil dizer. Algumas fênix podem levar meses para se recuperar, enquanto outras levam anos. Aquela concha. De jeito nenhum a Shi Meili ficou sem palavras. Ela nunca poderia esperar que algo assim acontecesse logo quando Yuan foi embora. Como devo explicar isso para Yuan quando ele retornar? Ela suspirou. Apenas diga a verdade a ele. Você não tem culpa aqui, nenhum de vocês tem, então ele não vai culpar você por isso. Eu sei, mas ainda é uma pena ser portador de más notícias. Após um momento de silêncio, Shi Meili perguntou. Então, o que devemos fazer com este ovo? A casca dela. Leve-o com você e mantenha-o seguro. Shi Meili olhou para o ovo com uma expressão de hesitação no rosto. Afinal, poderia ser extremamente frágil e ela não queria causar nenhum dano a ele. Dong Ye sorriu ao ver a expressão dela e disse, não se preocupe, a casca não é tão frágil a ponto de quebrar facilmente. Sua força total. Não é a linha final de defesa deles à toa. Se você diz, Shi Meili se sentiu muito melhor depois de ouvir as palavras de Dong Ye, mas ainda assim lidou com extremo cuidado ao pegá-lo, tratando-o como se fosse um ovo de ouro. Vou levá-lo de volta para a cabana, onde você poderá recuperar suas próprias forças até que meu senhor retorne. Dong Se disse a ela um momento depois. Shi Meili acenou com a cabeça e eles desapareceram no ar pouco depois. Enquanto isso, a cidade estava em pânico total depois do que aconteceu. Boa parte da cidade foi destruída pelo evento e centenas de pessoas morreram. Tian Suyin e Tian Xianzu ficaram do lado de fora de sua casa, olhando para a destruição diante deles. Céus! Se a luta tivesse acontecido a apenas um quarteirão de distância, nossa residência também teria sido destruída. Tian Suyin murmurou com uma voz atordoada. O que em nome de Deus aconteceu lá fora? Tian Xianzu suspirou. De volta à cabana, Shi Meili perguntou a Dong Ye. Você pode me contar um pouco mais sobre os clãs imortais? Não há realmente muito a dizer sobre eles. Eles são apenas um nome escondido nas costas porque seus ancestrais o serviram. Em termos de influência, eles estão no mesmo nível das 4 famílias antigas e das famílias reais. Claro, eles também são bastante poderosos, especialmente o clã Tigre Branco Celestial. Então seus ancestrais serviram Yuan? Shi Meili pediu esclarecimentos. De fato, o ancestral do Tigre Branco Celestial foi um dos 9 seres supremos que seguiram o monarca imortal. Ele era um sujeito muito leal que colocaria o monarca imortal antes de qualquer coisa em sua vida. Se o monarca imortal lhe dissesse para pular uma ponte, ele faria isso sem hesitação. Alguns até chamariam isso de obsessão. Sério,
Se isso for verdade, seus descendentes devem ter caído muito. Shi Meili balançou a cabeça ao relembrar a personalidade de Bai Shutai. Os clãs imortais costumavam ser completamente diferentes, bestas com verdadeiro orgulho por seu legado. Hoje em dia, porém, eles são apenas um bando de bastardos egoístas que abusam do nome do monarca imortal para seus próprios lucros, e pioram a cada geração. Yuan não ficará feliz em ouvir isso, Shi Meili suspirou. O senhor provavelmente ficará chateado, especialmente depois de recuperar totalmente suas memórias. Dong Ye fechou os olhos e relembrou o relacionamento do monarca imortal com seus seguidores e suspirou interiormente. De qualquer forma, já é hora de partir novamente. Voltarei quando o senhor retornar. Dong Ye disse de repente. Tudo bem. Mais uma vez, obrigado por nos salvar. Shi Meili assentiu. Depois que Dong Ye saiu da cabana, Shi Meili colocou Feng Yuxia na cama e envolveu-a com os cobertores como uma espécie de ninho. Então ela sentou-se no chão de madeira e começou a cultivar para recuperar seus próprios ferimentos. Uma semana se passou em um piscar de olhos, de feras arrogantes correndo com o monarca imortal. Durante esse tempo, Shi Meili não interrompeu seu cultivo nem por um segundo, e Feng Yuxian permaneceu imóvel na cama. A cidade, que havia sido devastada por Bai Shutai, já havia sido limpa e estava em processo de restauração. Na terra, Yuan passava a maior parte do tempo no quarto com Meixiu e Xu Liuxian, saindo apenas de vez em quando para treinar com Li Jinxi. Quanto aos outros membros da facção, eles estavam ocupados com suas próprias coisas no Cultivation Online. Mais uma semana se passou com poucas mudanças na rotina de todos. Durante esse período, Yuan conseguiu entrar em contato com Bai Lihua para agradecê-la pelas informações sobre as 10 grandes famílias. Ele queria falar com Yu-Hou, mas ela estava ocupada dentro do Cultivation Online e não sairia tão cedo. Vou avisar Yu-Hou que você tentou contatá-la mais tarde. Quer marcar uma reunião para quando ela voltar? Bai Lihua perguntou a ele. Não, está tudo bem. Voltarei ao Cultivation Online em breve e não sei quando voltarei desta vez. Entendo. Então se houver alguma mensagem que você queira que eu passe para ela, é só me avisar. Yuan acenou com a cabeça. Então você pode contar a ela. Eu entendo. Vou avisá-la. Obrigado novamente. Depois que sua conversa com Bai Lihua terminou, Yuan notificou Meixiu e os outros que ele retornaria ao Cultivation Online naquele dia. Então encontrarei vocês no Cultivators Heaven daqui a pouco, disse Yuan a eles. Meixiu, Xu Liuxia e Li Jinxi assentiram em reconhecimento antes de retornarem aos seus quartos. Capítulo 1274 Onde está Feng Feng? Depois de retornar ao seu quarto, Yuan colocou o console na cabeça e entrou no Cultivation Online. O que aconteceu aqui? Yuan conseguiu as sobrancelhas intrigadas ao ver os prédios ao seu redor sendo reformados. Você não ouviu? Um pedestre ouviu seu murmúrio e disse. Uma grande luta entre vários cultivadores poderosos ocorreu no meio desta cidade há cerca de 2 semanas, destruindo 1/3 da cidade e matando centenas de pessoas inocentes. Logo depois que saiu para o intervalo? Que pena. Yuan suspirou, pois provavelmente poderia ter feito algo para evitar isso. Os culpados também nunca foram pegos, pois desapareceram no ar como fantasmas no momento em que os guardas o cercaram. Obrigado pela informação. Não prestando mais atenção aos acontecimentos, Yuan tentou notificar Feng Yuxian sobre seu retorno. Feng Feng, estou de volta. Onde vocês estão? No entanto, não houve resposta de Feng Yuxian, mesmo depois de esperar vários minutos. Yuan não achou nada de estranho inicialmente porque ainda podia sentir sua conexão com ela. Ela foi tão longe que não consegue me ouvir em apenas 2 semanas? Para onde diabos eles foram? Ele se disse interiormente. Yuan tentou entrar em contato com Feng Yuxian novamente, mas como não recebeu resposta, decidiu visitar primeiro a família Tian. O velho atendeu novamente as portas, mas permitiu que ele entrasse imediatamente em casa. Por favor, espere no quarto de hóspedes. Vou chamar os mestres. Obrigado. Algum tempo depois, Tian Sui entrou no quarto de hóspedes. Onde está o sênior? Yuan disse em um tom um pouco preocupado. Ele voltou para a seita primeiro. Voltarei em breve com Yan Yu. Ah, isso é bom. Pensei que ele se envolveu num incidente de 2 semanas atrás. Quase fomos apanhados nisso. Se eles lutaram um quarteirão mais perto de nossa casa, não estaríamos aqui agora. Uma luta entre reis espirituais no meio de uma cidade. Não consigo imaginar o tipo de bastardos malucos que fariam uma coisa tão imprudente. Tian Sui balançou a cabeça. De qualquer forma, o que você está fazendo aqui? Eu só queria falar com a senhorita Yan Yu uma última vez antes de deixar este lugar, disse ele. Ah, certo. Você disse algo assim antes de sair da última vez. Embora ela ainda esteja escondida em seu quarto, ela definitivamente está melhorando. Vou ver se ela está pronta para falar com você agora. Obrigado. Tian Sui saiu para encontrar Tian Yan Yu em seu quarto. Depois de bater na porta, Tian Sui anunciou. Yuan está aqui para ver você. Algum barulho foi ouvido de dentro da sala antes que ela ficasse em silêncio novamente. Tian Sui suspirou. Quando você vai parar de ser tão infantil? Você tem ideia de quantas vezes seu pai foi rejeitado por mim no passado? Ele deixará o 3º céu para sempre, então. Antes que Tian Sui pudesse terminar a frase, a porta se abriu e Tian Yan Yu saiu com uma expressão decidida no rosto. Sem dizer nada a Tian Sui, Tian Yan Yu caminhou até o quarto dos hóspedes, onde Yuan estava esperando. É bom ver você novamente. Yuan olhou com a aparência dela. Tian Yan Yu acenou com a cabeça e falou em voz baixa, desculpe. Desculpe por sair tão abruptamente da última vez. Está bem. Yuan balançou a cabeça. De qualquer forma, estou aqui para me despedir hoje, pois em breve direção ao 4º céu.
Tian Yanyu cerrou os dentes ao ouvir suas palavras, e a ideia de não poder vê-lo novamente perturbou muito seu coração a ponto de sentir dor. Após um momento de silêncio, Tian Yanyu falou com uma voz suave, mas decidida. Posso não ser digno agora, mas juro que me tornarei alguém digno de estar ao seu lado na próxima vez que nos encontrarmos. Ela então se curvou para ele e continuou. Obrigada por tudo, Yuan. Vou me lembrar disso pelo resto da minha vida. Sem saber como responder a ela, Yuan só conseguiu acenar silenciosamente com a cabeça em reconhecimento. No momento seguinte, Tian Yanyu se virou e foi embora, voltando para seu quarto. Vamos voltar para a seita o mais rápido possível, mãe. Tian Yanyu disse para Tian Suyin no corredor. Tian Suyin acenou com a cabeça. Podemos sair pela manhã. Você vai arrumar minhas coisas então. Depois que Tian Yanyu desapareceu em seu quarto, Tian Suyin voltou para o quarto dos hóspedes. Então vou me despedir agora, disse Yuan enquanto se preparava para sair. Fique seguro. Tian Suyin disse a ele enquanto saía do portão da frente. Enquanto Yuan se afastava da casa da família Tian, uma figura apareceu diante dele como um fantasma. Bem-vindo de volta, meu senhor. Dong Ye curvou-se para ele de maneira respeitosa. Momento perfeito. Eu ia ligar para você em um momento. Yuan disse. Você tem outra missão para mim? Ele acenou com a cabeça. Sim, e este é bastante crucial. Dong Ye acenou com a cabeça. Eu entendo. No entanto, há algo que você deve saber imediatamente. Qual é o problema? Yuan teve um mau pressentimento ao ver a expressão de Dong Ye. Está relacionado ao seu servo, Feng Yuxian. Yuan franziu a testa ao ouvir isso e perguntou. Aconteceu alguma coisa com ela? Será muito mais fácil explicar se você mesmo viu a situação. Vou nos levar para a cabana imediatamente. Dong Ye acenou com os mangás, teletransportando os dois para a cabana. Quando chegou ao lado de fora da cabana, Shi Meili pôde ser visto parado na porta. Você está bem, Meili? Yuan disse a ela, pois sabia que ela estaria com Feng Yuxian antes de partir. Ela acenou com a cabeça. Sim, estou. Mas Feng Yuxian. Ela. Assim que entrou na cabana, Yuan olhou ao redor da sala com uma expressão confusa, pois esperava ver Feng Yuxian, mas havia apenas um único ovo descansando na cama. Onde está Feng Feng? Ele disse. Shi Meili falou para o ovo na cama e respondeu. Ela está bem ali. Yuan murmurou atordoado com uma expressão perplexa no rosto. Capítulo 1275 Encontre-me baixo tal. Este ovo é Feng Feng? Como diabos? Yuan se aproximou do ovo e o inspecionou com mais atenção, e com certeza, ele pôde sentir sua conexão com Feng Yuxian dentro do ovo, embora um pouco fraco. Como isso aconteceu? Ele se virou para olhar para Shi Meili. Shi Meili soltou um suspiro e começou a explicar-lhe toda a situação. Você vê, pouco depois de você partir, vagamos pela cidade e fomos abordados por alguém dos clãs imortais, o clã Tigre Branco Celestial. Essa pessoa queria que passássemos algum tempo com ele, mas recusamos. Uma coisa levou a outra, e acabamos lutando contra essa pessoa. Essa pessoa era incrivelmente poderosa, tão poderosa que mesmo trabalhando juntos, não conseguimos derrotá-lo. As coisas ficaram malucas e acabamos liberando nosso cultivo além do rei espiritual. No entanto, como apenas reis espirituais e abaixo são permitidos no terceiro céu, nós essencialmente quebramos uma regra do céu, o que provocou uma tribulação celestial. Consegui sobreviver à minha tribulação, mas Feng Yuxian não teve tanta sorte quanto ela. A tribulação foi muito mais poderosa que a minha, pois calculou sua verdadeira força, embora ela tivesse seus poderes suprimidos. No final, ela entrou neste estado, que permanecerá até se recuperar dos ferimentos. Yuan ficou sem palavras depois de saber da situação. Que tipo de besteira é essa? Ele murmurou com uma voz fria. Vocês estavam simplesmente se protegendo daquele bastardo, mas foram vocês que foram punidos por isso? Seu corpo tremia de raiva e a atmosfera na cabine mudou drasticamente com a temperatura caindo como uma âncora na água. Quando Dong Ye sentiu a intensa sede de sangue na aura de Yuan, seu corpo estremeceu de excitação, pois isso lembrou do deus maligno durante a guerra. Então foram vocês que causaram toda aquela confusão na cidade, hein? Yuan murmurou um momento depois. E isso foi principalmente culpa do Tigre Branco Celestial. Ele usou seus poderes de forma imprudente, destruindo a cidade e matando centenas de pessoas inocentes. Eu sei, você não precisa me dizer. Yuan disse e continuou. Você não tem culpa aqui, então não se culpe pelo que aconteceu com aquela cidade e com aquelas pessoas. Na verdade, vocês também são as vítimas aqui. Ele se virou para Dong Ye e perguntou, os clãs imortais, conte-me sobre eles. Dong Ye acenou com a cabeça e repetiu o que disse a Shi Meili há algum tempo. Os clãs imortais são derivados dos seres supremos que seguiram o monarca imortal, seu soberano, no passado. Eles são basicamente seus descendentes e são essencialmente da realeza dentro do mundo de feras. Os clãs imortais costumavam ser clãs nobres que continuariam o legado do monarca imortal, melhorando o relacionamento entre humanos e feras mesmo após seu desaparecimento. Infelizmente, eles são apenas um bando de idiotas egoístas e arrogantes hoje em dia que abusam de seu poder e influência, difamando o nome e o legado do monarca imortal. O clã Tigre Branco Celestial é um desses clãs imortais. Seu ancestral era um servo leal do monarca imortal, alguém que eu admirava muito, em termos de força absoluta. Yuan assentiu e perguntou por mais detalhes. O que você pode me dizer sobre o bastardo que os atacou? Seu nome é Baixo Tal. Ele é o sexto mais velho entre mais de 50 crianças do clã. Ele é bastante conhecido nos céus superiores como o encrenqueiro número 1 do clã Tigre Branco Celestial e um playboy lascivo que persegue qualquer beleza que encontra. Em termos de força, ele é o terceiro mais forte entre seus irmãos. Sua linhagem é muito pura, perdendo apenas para o mais velho da família, então o clã o valoriza e ignora muitos de seus feitos.
Seu cultivo está atualmente suprimido para o rei espiritual, mas seu verdadeiro cultivo está no primeiro nível da ascensão imortal. A técnica secreta do clã Tigre Branco Celestial que só pode ser ensinada àqueles com uma linhagem forte. Dong Ye falou sobre Baixo Tal detalhadamente, quase como se tivesse investigado Baixo Tal ao máximo por muitos anos. Então onde posso encontrá-lo? Yuan perguntou no final. Eu irei procurá-lo se esse for o seu comando. Dong Ye disse. Por favor, faça isso. Não deixarei o terceiro céu até fazê-lo pagar por machucar meus preciosos companheiros. Soberano e por último, iluminação espiritual. A iluminação do espírito passado é o reino divino, que consiste em 9 reinos separados. É também o que a maioria das pessoas no meu soberano, Dong Ye, parecia um pouco preocupado depois de ouvir suas palavras. Ascensão imortal? Quão longe isso é comparado a um rei espiritual? Shi Mei Li perguntou de repente. Isso seria 12 reinos inteiros. Acima do rei espiritual está o imperador espiritual, depois o soberano espiritual e por último, a iluminação espiritual. A iluminação espiritual passada é o reino divino, que consiste em 9 reinos separados. É também o que a maioria das pessoas nos céus superiores chame de verdadeiro início do cultivo. No final do reino divino está o reino da ascensão imortal, e somente após a ascensão imortal alguém poderia ser considerado um cultivador imortal. São muitos reinos, Shi Mei Li ficou sem palavras. Dong Ye assentiu. É por isso que eu não aconselho a abordagem de Baixo Tal agora, meu soberano. Embora você possa ter vantagem com seu cultivo reprimido, você não terá chance contra ele se ele ficar um pouco sério. Yuan permaneceu resoluto e murmurou. Então tem uma boa chance de matá-lo antes que ele revele seus poderes, hein? Isso é bom o suficiente para mim. Os olhos de Dong Ye se arregalaram com suas palavras e rapidamente respondeu. Meu soberano, até que você tenha poder suficiente para lidar com todo o clã Tigre Branco Celestial, você deve se abster de fazer algo tão drástico e imprudente. Eu entendo que você está com raiva, mas mesmo eu não serei capaz de protegê-lo se o clã do Tigre Branco Celestial vier seriamente atrás de você por matar seu filho precioso. Eles são tão poderosos? Yuan franziu a testa. Sim, eles podem não ser tão nobres como antes, mas são definitivamente tão poderosos. Matar Baixo Tal não só colocará em risco sua própria vida, mas também a de seus amigos. Yuan fechou os olhos para refletir sobre as palavras de Dong Ye. Um momento depois, ele abriu os olhos, que brilharam com uma luz maligna, e murmurou. Em outras palavras, posso fazer qualquer coisa além de matá-lo diretamente, certo? O que você planeja fazer? Dong Ye perguntou depois de engolir nervosamente. Não se preocupe com isso e encontre-me Baixo Tal, ele falou em tom de comando. Dong Ye suspirou interiormente, mas não pôde recusar as ordens de Yuan e acenou com a cabeça. Eu entendo. Localizarei Baixo Tal até o final do dia. Capítulo 1276 Localizando Baixo Tal. Algum tempo depois, Yuan perguntou, quanto tempo ela vai ficar dentro daquele ovo? Até que ela se recupere totalmente dos ferimentos, o que pode levar meses se não anos, e como sua linhagem foi amaldiçoada provavelmente levará anos. Dong Ye explicou. Anos? Yuan cerrou os dentes de frustração ao saber que poderia levar anos até que ele visse Feng Yuxian novamente. Não querendo esperar tanto tempo, ele perguntou, existe alguma coisa que possamos fazer para diminuir esse tempo, ajudá-la a se recuperar mais rápido? Existe uma maneira. Já que você é um monarca imortal, seu sangue deve ser capaz de ajudá-la a se recuperar mais rápido, bem como enfraquecer sua maldição ao mesmo tempo. Dong Ye disse. Dito isso, você não deve dar muito sangue a ela, pois isso poderia ter o efeito oposto e afetá-la negativamente. Quanto sangue devo dar a ela? Algumas gotas uma vez por semana devem ser suficientes. Ok. Yuan não hesitou em alimentar Feng Yuxian com várias gotas de seu sangue imediatamente. No momento em que seu sangue tocou a superfície do ovo, os símbolos dourados que o rodeavam emitiram um brilho fraco, e seu sangue foi absorvido pela casca como se estivesse sendo consumido. Parece que está funcionando. Dong Ye disse. Yuan suspirou de alívio e rezou para que não demorasse anos até que eles se encontrassem novamente. Ele então perguntou, mais uma coisa. Posso levá-la comigo quando viajar? Dong Ye acenou com a cabeça, claro. No entanto, se você quiser carregá-la com segurança, precisará de um anel espacial especial que possa armazenar entidades vivas dentro. Felizmente tenho algo assim comigo. Ele recuperou um anel espacial e o ofereceu a Yuan. Este é um grande anel espacial. Ao contrário dos anéis espaciais comuns, eles têm um mundo inteiro dentro, permitindo que você carregue seres vivos. A única desvantagem é seu tamanho, então você não conseguirá colocar tantas coisas dentro quanto um anel espacial comum. Mesmo os maiores grandes anéis espaciais por aí não terão tanta capacidade quanto um anel espacial ou bolsa de armazenamento de tamanho médio. Este grande anel espacial tem espaço suficiente para acomodar Feng Yuxian e 2 outros indivíduos. Obrigado por isso. Yuan aceitou o grande anel espacial. Por mais curioso que estivesse sobre seu valor, ele temia não ser capaz de aceitá-lo depois de saber disso. Meu soberano. Dong Ye ligou para ele. Sim. Quando Yuan olhou para ele, Dong Ye de repente abaixou a cabeça e falou com uma voz sincera. Sinto muito por esse inconveniente. Se esse saco inútil de ossos velhos tivesse aparecido um pouco antes, seus preciosos amigos não teriam foi ferido. Eu deixei o terceiro céu brevemente para investigar os outros detentores do selo antigo, mas isso não pretende ser uma desculpa. Aceitarei qualquer punição que você possa ter para mim. Yuan balançou a cabeça e disse, pare com isso. Você não tem culpa aqui. E se não fosse por você, as coisas teriam terminado muito pior para todos nós. Então, se alguma coisa, eu deveria estar lhe agradecendo. Obrigado por proteger meus amigos, Dong Ye. Ah, meu soberano, Dong Ye murmurou ao sentir emoções profundas brotando em sua alma antiga. Ele então se levantou e falou com uma voz séria. Este humilde servo deve procurar por Baixo Tal agora mesmo.
Se precisar de alguma coisa, basta me enviar uma mensagem, e eu voltarei correndo. Leve-nos de volta à cidade antes de partir, disse Yuan enquanto guardava Feng Yuxian dentro do grande anel espacial. Algum tempo depois, Yuan e Shimeili retornaram à cidade enquanto Dong Ye foi procurar Baixo Tal. O que nós vamos fazer agora? Shimeili perguntou a ele. Vou me encontrar com alguns de meus amigos para avisá-los que haverá um pequeno atraso em nossa jornada, e então tratarei de Baixo Tal. Depois disso, encontrarei Lian Xiaoxin para seu celo antigo. Eu também tenho que lidar com as 10 grandes famílias antes de seguirmos para o quarto céu. Seus amigos? 10 grandes famílias? Shimeili ergueu as sobrancelhas. Você ainda não os conheceu, mas eles estarão viajando conosco para o quarto céu. Quando essas belezas o notaram, elas imediatamente se aproximaram com sorrisos nos olhos. Quanto às 10 grandes famílias, elas nem são vale a pena mencionar. Yuan explicou brevemente. Algum tempo depois, Yuan chegou ao Porto dos Cultivadores. Quando ele chegou, viu 3 beldades do lado de fora do prédio. Quando essas belezas o notaram, elas imediatamente se aproximaram com sorrisos no rosto. Quem é? Xu Liuxian perguntou, seu olhar fixo em Shimeili. Este é Shimeili. Yuan a apresentou. Você é a princesa da cidade do dragão antigo, certo? Prazer em conhecê-lo. Eu sou Xu Liuxian. Mei Xiu. Li Jinxi. Estes são meus amigos e viajarão conosco, acrescentou Yuan. Olá, eu não esperava viajar com um grupo tão grande. Shimeili cumprimentou-os com um sorriso brilhante. No entanto, ela estava chorando interiormente. Esses 3 humanos são tão lindos. Eles só têm mulheres bonitas como amigas ou algo assim? Não apenas seus servos são lindos, mas até mesmo seus companheiros de viagem são lindos. Isso fez com que Shimeili se lembrasse de sua conversa com Ximingzi sobre ter mais rivais no futuro. Enquanto isso, Yuan disse a eles, sinto muito, mas algo aconteceu, então terei que adiar um pouco mais. O que aconteceu? Há algo que possamos fazer para ajudar? Mei Xiu perguntou. Yuan mostrou-lhes o ovo de Feng Yuxian e explicou-lhes a situação. O quê? Como aquele bastardo ousa fazer uma coisa dessas com Feng Feng? Xu Liuxian ficou muito agitado no final. Yuan, você está bem? Estaremos aqui se precisar conversar. Mei Xiu disse. Ele acenou com a cabeça. Estou bem, mas farei aquele bastardo pagar por machucá-los. Devo ajudá-lo? Li Jinxi perguntou. Não, esse homem é realmente poderoso. Mesmo eu não seria capaz de derrotá-lo se ele usasse todo o seu poder. Se ele é tão poderoso quanto você diz, como você o fará pagar? Ele restringiu seu cultivo ao rei espiritual para obedecer às regras deste lugar, então não é como se ele fosse intocável desde o início. Entendo. Então boa sorte. No momento seguinte, a voz de Dong Yi ecoou na mente de Yuan. Meu senhor, localizei Baixo Tal. Os olhos de Yuan brilharam com profunda intensidade quando ele perguntou, onde ele está? Capítulo 1277 Conhecendo Baixo Tal. Depois de ouvir que Dong Yi havia localizado Baixo Tal, Yuan perguntou imediatamente, onde ele está? Ele está a cerca de 30.000 milhas de distância, em uma cidade chamada Ishi Victory. Dong Ye disse. Yuan então disse a Mei Xiu e aos outros, acabei de receber notícias da localização de Baixo Tal, então irei para lá agora. Xiao Hua e Yinjin fiquem aqui com eles. Xiao Hua e Lan Yinjin deixaram seu corpo após ouvir suas palavras. Tem certeza, irmão Yuan? Posso ir com você apenas no caso. Xiao Hua perguntou com uma voz um pouco preocupada, já que ele estava essencialmente brigando com alguém que estava perto de alcançar a imortalidade. A diferença entre suas proezas era tão grande que nenhum talento o ajudaria a vencer. Yuan acenou com a cabeça com um sorriso calmo. Não se preocupe, tenho alguns truques na manga. E ainda há Dong Ye, que estará cuidando de mim. Tudo bem. Fique seguro. Xiao Hua não tentou mais convencê-lo a não enfrentar Baixo Tal sozinho. Certifique-se de bater bem naquele bastardo, Yuan. Xu Liuxian torceu por ele. Yuan desapareceu de vista no momento seguinte após ser transportado por Dong Ye. Meu soberano, embora eu esteja cuidando de você, não intervirei a menos que sua vida esteja em risco e você esteja completamente indefeso. Por favor, não entenda mal, pois isso colocaria você e seus amigos em perigo ainda maior se me revela-se que a presença está conectada a você. Afinal, já estou sendo caçado pelo Imperador Celestial e seus cães, e sua verdadeira identidade deve permanecer escondida até que você seja poderoso o suficiente. Não se preocupe, Dong Ye. Eu entendo e só preciso que você me tire daí quando eu lhe der o sinal. Como você manda? Assim que Yuan chegou à cidade, ele perguntou, Baixo Tal está dentro daquela cidade, correto? De fato, não posso lutar contra ele enquanto ele ainda estiver dentro daquela cidade, pois não quero repetir o que aconteceu com a outra cidade. Se nós dois lutássemos, a cidade inteira certamente seria destruída. Aqui? Yuan ponderou em voz alta com uma leve carranca no rosto. Eu poderia envolvê-lo aqui, mas isso está fora de questão, já que tais ações deixariam meu cheiro nele. Vou pensar em algo enquanto dou uma boa olhada nele, disse Yuan ao se aproximar da cidade. Enquanto isso, dentro da cidade, Baixo Tal se aproximou de uma bela mulher que despertou seu interesse e se apresentou. Como vai, minha senhora? Sou Baixo Tal e venho dos céus superiores. Gostaria de tomar chá com meu? A mulher riu e disse, céus superiores? Esta é a primeira vez que ouço isso como uma cantada. Se você veio dos céus superiores, então sou a esposa do imperador. Naturalmente, a mulher não acreditou nem por um segundo que Baixo Tal tivesse vindo dos céus superiores. Afinal, por que alguém dos céus superiores estaria desperdiçando seu tempo cortejando mulheres em plena luz do dia? No entanto, Baixo Tai não pareceu ofendido pela reação dela e continuou sorrindo. Você não acredita em mim?
Então que tal isso? Baixo Tal pegou o medalhão de seu anel espacial e mostrou para a mulher. Apenas aqueles que foram autorizados a descer recebem este medalhão. Você acredita em mim agora? A mulher cobriu a boca e seu rosto ficou cheio de surpresa. Você realmente é dos céus superiores? O que você está fazendo aqui embaixo? Ela perguntou. Apenas algum negócio de família que realmente não requer minha atenção, então decidi sair para brincar um pouco. A mulher ponderou um pouco antes de concordar. Só um pouquinho, ok? Ótimo. Siga-me. Baixo Tal riu enquanto conduzia a mulher para um restaurante próximo. Yuan assistiu toda a cena à distância. Que sujeito inacreditável. Ele destruiu uma cidade e matou centenas de pessoas inocentes há pouco tempo e já voltou a cortejar garotas como se nunca tivesse acontecido. Yuan ficou sem palavras. Depois de passar algum tempo pensando no que deveria fazer, Yuan entrou no mesmo restaurante. Olá, como posso ajudá-lo? A recepcionista ficou um pouco surpresa ao ver a aparência de Yuan, mas não disse nada sobre isso. Estou aqui com meu amigo. Ele tem cabelos brancos e pretos e veio aqui com uma mulher de cabelos castanhos. Yuan disse. Eles estão no terceiro andar. Obrigado. Yuan deu-lhe um leve aceno de cabeça antes de caminhar para o terceiro andar. Havia vários quartos privados no terceiro andar, todos com as portas fechadas. Yuan se aproximou daquele no final do corredor e o abriu sem hesitação. Lá dentro, Baixo Tal e a mulher conversavam alegremente até serem subitamente interrompidos. Quem diabos é você? Baixo Tal imediatamente questionou Yuan. No entanto, Yuan não respondeu à sua pergunta e em vez disso riu em tom de zombaria. Baixo Tal, você enganou outra mulher ingênua com aquele seu medalhão falso? Tal plano. O que? O rosto da mulher ficou cheio de descrença ao ouvir suas palavras. Que porra você está falando? Meu medalhão é real. E quem diabos é você? Tire sua máscara e me mostre seu rosto. Baixo Tal ficou tão surpreso quanto a mulher e entrou em pânico por um momento. Seu bastardo desprezível. Num acesso de raiva, a mulher jogou o chá em Baixo Tal, encharcando seu rosto, e então saiu furiosa da sala sem lhe dar chance de se defender. Yuan não disse nada e apenas olhou para Baixo Tal em silêncio. Um momento depois, a voz de Baixo Tal falhou com fúria enquanto ele gritava. Esse você. Porra de bastardo. Todo seu corpo estremeceu de raiva quando ele bateu na mesa, destruindo-a. Vendo sua reação, um sorriso apareceu no rosto de Yuan, coberto por sua máscara. Capítulo 1278 Confrontando Baixo Tal. Eu não me importo com quem você é, juro pelo meu nome que vou rasgar você de membro em membro e alimentar os cães com seus ossos por esta humilhação. Baixo Tal rosnou enquanto se levantava e olhava para Yuan com intensa intenção de matar em seu olhar. Em toda a sua vida, ele nunca se sentiu tão humilhado antes, e o que experimentou com Feng Yuxian e Shi Meili poderia ser negligenciado em comparação. Em resposta, Yuan riu, rasgar-me membro a membro? Você não consegue nem cortejar as garotas adequadamente, mas quer fazer algo tão complicado? Mal posso esperar para ver você tentar. O rosto de Baixo Tal estava tão vermelho de raiva que era possível ver vapor saindo de suas orelhas. Eu vou te matar. A aura de Baixo Tal explodiu. No entanto, antes que Baixo Tal pudesse fazer qualquer coisa, Yuan escapou pela janela. Baixo Tal ficou surpreso com isso e gritou. Você está falando sério? Onde diabos você pensa que está indo? Sem sequer pensar nisso, Baixo Tal imediatamente perseguiu Yuan. Enquanto perseguia Yuan, Baixo Tal não pôde deixar de notar a familiaridade na técnica de movimento de Yuan. No entanto, sua raiva fervente o impediu de perceber que era a mesma técnica empregada por Feng Yuxian quando eles lutaram. Ei! Você é um pouco lento para um cachorro. Você está machucado em algum lugar? Quer que eu diminua um pouco a velocidade para você? Yuan de repente reservou um tempo para provocar Baixo Tal no meio de sua perseguição de gato e rato. Baixo Tal estava com tanta raiva que não conseguiu encontrar palavras para responder. Em vez disso, ele soltou um rugido estrondoso e primitivo que reverberou pelo ar. No momento seguinte, sua velocidade aumentou dramaticamente. Vendo isso, Yuan também aumentou sua velocidade, apenas o suficiente para parecer que Baixo Tal estava lentamente o alcançando. Eventualmente, eles se aventuraram tão longe da cidade que nada além de árvores e montanhas se estendiam até onde a vista alcançava. Uma vez que ele estava confiante de que a luta deles não perturbaria ninguém, Yuan diminuiu a velocidade até parar. Quando Baixo Tal viu essa chance, seus olhos brilharam, e sem parar, ele correu em direção a Yuan com suas mãos em forma de garras, prontas para agarrá-lo pela garganta. Assim que as garras de Baixo Tal alcançaram sua garganta, a figura de Yuan tremeluziu, desaparecendo diante dos olhos de Baixo Tal. Yuan ressurgiu ao lado de Baixo Tal no instante seguinte, seu punho atingiu profundamente o estômago de Baixo Tal, forçando tudo que ele havia consumido no restaurante. E sem dar a Baixo Tal uma chance de se recuperar, Yuan continuou a vencê-lo até que Baixo Tal finalmente escapou de suas mãos. Esse seu desgraçado, Baixo Tal murmurou enquanto ofegava por ar. Subestimar Yuan devido ao seu cultivo de rei espiritual acabou sendo um erro caro para Baixo Tal, resultando em uma surra completa por vários momentos. Se seus amigos descobrissem que ele havia levado uma surra de alguém no terceiro céu, mesmo que fosse apenas por um breve momento, ele se tornaria motivo de chacota por vários séculos. Admito que você me pegou de surpresa lá. No entanto, essa foi sua única chance de me matar, e você simplesmente a perdeu. Baixo Tal disse depois de limpar o vômito da boca. É assim mesmo? Yuan permaneceu calmo enquanto esperava o próximo movimento de Baixo Tal. Antes de eu te matar, me diga, por que você veio atrás de mim? E por que você está escondendo seu rosto atrás de uma máscara? Você tem medo que eu te reconheça? Ou você é tão feio assim? Baixo Tal perguntou com uma expressão arrogante no rosto. Nenhuma razão real. Você parece um bom saco de pancadas, e eu simplesmente não pude evitar. Yuan encolheu os ombros casualmente. Entendo, Baixo Tal murmurou enquanto sua aura aumentava drasticamente. Não se preocupe, não vou matar você imediatamente.
vou lhe dar uma morte lenta e dolorosa. Baixo Tal exclamou enquanto sua figura tremeluzia, desaparecendo no ar. Avanço do tigre celestial. Baixo Tal se materializou atrás de Yuan em um instante, suas mãos em forma de garras já se aproximando do pescoço de Yuan, presas do tigre celestial. Sem olhar para trás, Yuan girou, o punho envolto em uma energia tirânica. Dragão implacável supera os 9 céus? Com intenção, Yuan dirigiu seu punho diretamente para as mãos em forma de garras de Baixo Tal. Quando seus ataques se chocaram, Baixo Tal fez uma careta de dor insuportável, quando a força esmagadora de Yuan destruiu todo o seu braço direito, rasgando seus músculos e quebrando seus ossos instantaneamente. Foda-se! Baixo Tal recuou apressadamente de Yuan. Quando ele olhou para o braço direito, viu que estava uma bagunça horrível, como se tivesse passado por um moedor de carne. No momento seguinte, Baixo Tal enfiou a mão esquerda em seu anel espacial e pegou uma pílula, jogando-a diretamente em sua boca. Yuan então observou o braço destruído de Baixo Tal se recuperar totalmente em segundos, diante de seus olhos. Esse remédio é muito forte. Se o seu braço fosse tão forte quanto o remédio, ele não teria quebrado como um galho. Yuan não se esqueceu de provocá-lo mais um pouco. Baixo Tal olhou para ele com uma carranca profunda. O que diabos está acontecendo? Ele é claramente apenas um rei espiritual. Então como ele está me dominando? Ele se perguntou interiormente. A força que ele exerceu poderia ter vencido facilmente Feng Yuxian e Shi Meili em um único golpe, mas ele sofreu outra derrota humilhante nas mãos de um mero rei espiritual, um humano, aliás. Depois de sofrer tantas derrotas, sem falar na dor de seu braço ser destruído, a fúria de Baixo Tal diminuiu, concedendo-lhe um momento de clareza. Em sua condição atual, ele percebeu que o homem mascarado não era um humano comum e que havia algo profundo nele. Você não é deste reino, é? Baixo Tal perguntou a ele. Não, não estou. Yuan deu-lhe uma resposta adequada pela primeira vez. Ao ouvir as palavras de Yuan, Baixo Tal rapidamente deduziu que Yuan devia vir dos céus superiores, assim como ele. Não admira porque ele está usando aquela máscara. Ele não quer que eu saiba sua identidade, pensou. Sem que ele soubesse, ele estava apenas parcialmente certo. Mas ele não poderia ter adivinhado que Yuan era alguém da Terra, um mundo que é ainda mais fraco que os céus inferiores. Capítulo 1279 Proeza esmagadora. Apesar de vir dos céus superiores e conhecer minha identidade, você ainda se atreveu a me atacar? Baixo Tal zombou. Do que você está falando? Foi você quem me agrediu primeiro. Yuan disse. Estou apenas me defendendo. Mentira. Se você não tivesse me humilhado com aquela mentira no restaurante, não estaríamos aqui agora. Mentira? Não tenho ideia do que você está falando. Yuan agiu de forma estúpida. Baixo Tal podia sentir sua raiva voltando. Chega disso, não me importa porque você me abordou, mas você vai se arrepender. Vou me certificar disso. A aura de Baixo Tal aumentou ainda mais, quase como se ele não tivesse limites para sua força. E sem dizer mais nada, ele começou a atacar Yuan novamente. No entanto, ele ainda se viu perdendo, sendo socado à torto e à direito por Yuan. Porra, eu não me importo mais. Mesmo que eu tenha que lidar com uma tribulação celestial mais tarde, não vou deixar esse bastardo me humilhar por mais tempo. Tendo chegado a essa decisão, Baixo Tal imediatamente abriu sua base de cultivo, impulsionando-a do ápice do rei espiritual ao ápice do imperador espiritual em um mero piscar de olhos. Ao ascender ao posto de imperador espiritual, sua aura passou por uma profunda transformação e sua energia espiritual subiu para o céu, exalando uma presença poderosa que era proibida no terceiro céu. Ele ainda está me subestimando, hein? Yuan sorriu ao testemunhar a transformação de Baixo Tal. Bem, isso não poderia ser mais perfeito. Enquanto isso, Baixo Tal ficou furioso quando percebeu que Yuan ainda estava no reino do Rei dos Espíritos, entendendo mal a situação. Como ele ousa me desprezar? Baixo Tal supôs que a relutância de Yuan em revelar seu cultivo derivava de uma percepção de ser subestimado. Depois de dedicar um momento para canalizar sua raiva em energia, Baixo Tal correu para Yuan novamente. Agora que ele estava um reino inteiro acima de Yuan, Baixo Tal esperava desperdiçá-lo sem nenhum esforço. Onda de destruição do Tigre Celestial. Baixo Tal rugiu, atacando Yuan com a mesma técnica que destruiu um terço de uma cidade, mas era 100 vezes mais forte do que antes. Num piscar de olhos, as ondas sonoras geradas pela técnica obliteraram o cenário atrás de Yuan, reduzindo as árvores e até as montanhas ao nada. O que? Os olhos de Baixo Tal se arregalaram de espanto ao observar que Yuan permaneceu ileso por seu ataque, embora estivesse convencido de que não havia errado o alvo. Em resposta, Yuan limpou as orelhas com o dedo mindinho e murmurou. Você não pode fazer isso de novo? Isso fez cócegas nas minhas orelhas. Como você? Assim que Baixo Tal abriu a boca, Yuan correu até ele e começou a bater nele novamente, quase como se o aumento do cultivo de Baixo Tal nunca tivesse acontecido. Alha! Depois de sair de seu torpor, Baixo Tal removeu mais algumas de suas restrições, alcançando o pico do soberano espiritual. Jay, seu bastardo! Os braços de Baixo Tal de repente se transformaram em braços de tigre. Fúria dilaceradora do tigre celestial. Ele soltou uma dúzia de golpes de suas garras em Yuan, cada golpe dando origem a 5 formidáveis lâminas de vento que cortavam tudo em seu caminho. Seu poder e nitidez rivalizavam com o da espada aura. Usando nada além de suas próprias mãos, Yuan balançou-as contra as pás do vento, cortando-as ao meio sem esforço, como se estivesse cortando meros galhos. As lâminas de vento divididas continuaram a voar para longe, cortando qualquer coisa que ousasse bloquear seus caminhos tão facilmente quanto cortar tofu. De jeito nenhum. O que é você?
Baixo Tal estava incrédulo. Ele simplesmente não conseguia acreditar que ainda estava sendo dominado por um rei espiritual enquanto era um soberano espiritual. Mesmo que ele pudesse aumentar ainda mais seu cultivo para a iluminação espiritual, ele estava hesitante em fazê-lo, já que sua tribulação celestial ficaria mais forte à medida que ele revelasse mais de seus poderes. E usar os poderes de uma iluminação espiritual no terceiro céu ameaçaria até mesmo alguém como ele enquanto permanecesse neste reino. Com o aumento de seu cultivo descartado como opção, Baixo Tal resolveu executar o próximo melhor curso de ação. Eu não pensei que iria trazer isso para um lugar como este, Baixo Tal murmurou enquanto pegava um par de luvas brancas que lembravam a pata de um tigre. O par de luvas emitia uma aura distinta que só poderia ser associada às armas da alma, um sentimento que Yuan conhecia bem. No momento em que ele usou as luvas, a aura de Baixo Tal disparou ainda mais, embora seu cultivo permanecesse o mesmo. Cada Solveapon possuía seu conjunto individual de efeitos, e as luvas pareciam ter aumentado substancialmente as estatísticas de Baixo Tal, já que ele era pelo menos 3 vezes mais poderoso em comparação com momentos atrás. Yuan contemplou convocar seu Imperial Overlord, mas estava preocupado que tal ação pudesse revelar sua verdadeira identidade. Então ele teve que decidir entre Star Eyes ou Dragon Soul. Como nunca usei Dragon Soul antes, será quase impossível me identificar, a menos que eles vão para a cidade do dragão antigo. Yuan pensou consigo mesmo, invocando Dragon Soul um momento depois. Tchê, então você também tem uma arma da alma. Embora Baixo Tal não tenha ficado surpreso que alguém tão poderoso como Yuan tivesse uma arma da alma, ele esperava que não fosse o caso. Tanto faz. Mesmo se você tiver uma arma da alma, não há como ela ser mais poderosa que a minha, que pertencia ao próprio Deus Tigre Branco Celestial. Baixo Tal exclamou ao confrontar Yuan com confiança. Mesmo tendo invocado sua Solveapon, Yuan não a usou imediatamente e ainda confiou em seus membros para lutar contra Baixo Tal, principalmente em suas pernas. Vendo isso, Baixo Tal nem se preocupou em desviar de seus chutes, permitindo que eles o atacassem de propósito. Yuan imediatamente percebeu porque Baixo Tal havia se desfeito de todas as suas defesas, já que parecia haver uma armadura invisível protegendo o que absorvia todos os chutes. Não adianta. Enquanto eu estiver empunhando o poder inflexível da minha besta, nenhum de seus ataques me afetará. Você não será capaz de tocar nem um único fio de cabelo do meu corpo agora. Ahahaha. Baixo Tal riu alto enquanto se concentrava apenas no ataque, atacando Yuan como um tigre louco. Capítulo 1280 Quebrando Baixo Tal. Apesar da ineficácia de seus ataques iniciais que pareciam socar uma parede de aço, Yuan persistiu em seus esforços para romper as defesas de Baixo Tal. Hahaha. É inútil. Você pode continuar lutando, mas minha defesa é invencível. Baixo Tal riu loucamente. Fúria dilaceradora do Tigre Celestial. Não apenas as defesas de Baixo Tal experimentaram um impulso substancial, mas suas capacidades ofensivas também aumentaram, talvez até superando suas defesas formidáveis. O que há de errado? Sua arma da alma é apenas para exibição? Baixo Tal o provocou ao perceber que ele não havia usado sua arma nenhuma vez desde que a convocou. Tem certeza? Não quero matar você acidentalmente. Yuan respondeu. Eu gostaria de ver você tentar. Baixo Tal sorriu e de repente parou de se mover. Ele abriu os braços e gesticulou. Venha. Vou até te dar uma chance de me matar. Yuan estreitou os olhos para Baixo Tal. Vá em frente. O que você está esperando? Baixo Tal começou a se aproximar dele com total confiança estampada em seu rosto. Então não serei humilde. Sem qualquer hesitação, Yuan balançou a alma do dragão em Baixo Tal, mas não mirou no pescoço. Chá. No momento seguinte, os olhos de Baixo Tal se arregalaram de descrença quando a alma do dragão rasgou sua armadura invisível e separou seu braço direito, quase como se suas defesas tivessem desaparecido repentinamente. Vá! Baixo Tal imediatamente se distanciou de Yuan antes de pegar outra pílula e engoli-la. Alguns segundos depois, seu braço decepado se regenerou completamente. Yuan então apontou para seu braço decepado à distância e disse, vá pegar sua arma da alma. Não tocarei em você até que você o faça. Seu bastardo, a confiança no rosto de Baixo Tal foi apagada, e ele apressadamente foi recuperar sua arma da alma, sentindo-se humilhado mais uma vez. Enquanto isso, Yuan não pôde deixar de ficar impressionado com o desempenho da alma do dragão. Ele havia atingido Baixo Tal sem empregar nenhuma técnica agora, mas cortou o braço de Baixo Tal sem esforço. Como esperado de uma arma da alma que está relacionada com a deusa dragão, ele sorriu interiormente. Depois de perceber que Yuan poderia de alguma forma penetrar em suas defesas, Baixo Tal se absteve de se aproximar dele de forma imprudente. Maldito seja tudo! Quem é esse cara? Por que ele é tão incrivelmente poderoso? Nunca ouvi falar de ninguém como ele nos céus superiores. Baixo Tal lamentou interiormente, com seus pensamentos confusos enquanto procurava desesperadamente descobrir a verdadeira identidade de Yuan. Vendo a hesitação de Baixo Tal, Yuan sorriu e falou, por que você está pensando tanto? Apenas aumente seu cultivo novamente. Talvez você consiga me suprimir quando estiver na iluminação espiritual. Baixo Tal cerrou os dentes em frustração. Embora ele estivesse relutante em desbloquear mais seu cultivo, ele não conseguia imaginar derrotar Yuan em seu estado atual. Eu não tenho outra escolha. Maldito seja! Se eu não fizer isso, ele pode me matar. No final, Baixo Tal decidiu aumentar seu cultivo mais uma vez, entrando no primeiro nível da iluminação espiritual. Em seus pensamentos, Baixo Tal reconheceu que sem aumentar seu cultivo, provavelmente encontraria seu fim nas mãos de Yuan. No entanto, ele acreditava que tinha uma chance razoável de sobreviver à tribulação celestial devido à abundância de recursos à sua disposição. Naturalmente, ele tinha pouca confiança em superar Yuan, mesmo com a liberação de seu cultivo completo, mas tais considerações tiveram que ser deixadas de lado por enquanto.
Então isso é iluminação espiritual, hein? A pressão não é brincadeira, Yuan engoliu em seco nervosamente depois de sentir a aura opressiva exalada por Baixo Tal. Não apenas Baixo Tal estava agora 3 reinos inteiros acima dele, mas Baixo Tal também não era um cultivador comum da iluminação espiritual. Ele veio de um clã formidável nos céus superiores e possuía um verdadeiro nível de cultivo muito além da iluminação espiritual. Agora que as coisas chegaram a este ponto, terei que levar a sério ou morrerei. Yuan pensou consigo mesmo. Ele fechou os olhos e recordou a sensação que sentiu quando se transformou. Despertar do dragão. No instante seguinte, o cabelo preto de Yuan se transformou em um dourado brilhante e seus olhos brilharam com um tom dourado brilhante. Sua aura inchou, emanando uma presença dominadora. O que? Os olhos de Baixo Tal se arregalaram de espanto ao ver a transformação de Yuan e ele murmurou em tom perplexo. Você era uma fera o tempo todo. Tendo mantido a crença de que Yuan era um humano durante todo esse tempo, e não observando nenhuma indicação anterior de Yuan ser uma fera, esta revelação o surpreendeu muito. Yuan apontou sua lança para Baixo Tal, sua voz friamente fria ao comentar. Tente não morrer muito rápido. No instante em que sua sentença terminou, Yuan atacou Baixo Tal. Os movimentos de Yuan foram tão rápidos que Baixo Tal mal conseguiu reagir e, antes mesmo que ele percebesse, sua perna esquerda havia sido decepada de forma limpa. Baixo Tal nem teve tempo de expressar sua dor antes de Yuan atacar novamente, mirando na outra perna. Baixo Tal rapidamente evitou o ataque, mas apesar de seus esforços, a lança de Yuan ainda o atingiu de raspão, arrancando um pedaço de carne de sua outra perna. Quando percebeu que sua força ainda era insuficiente, Baixo Tal não hesitou em aumentar seu cultivo novamente, entrando no segundo nível da iluminação espiritual. Ele também jogou outra pílula na boca, recuperando rapidamente seus membros perdidos. Vendo isso, Yuan foi ainda mais longe. Chá! Mais uma vez, Yuan conseguiu decepar as pernas de Baixo Tal. Desta vez, ele cortou ambas as pernas com um golpe. Que porra é esse bastardo? Baixo Tal começou a entrar em pânico quando parecia que ele sempre estaria atrás de Yuan, não importando o quanto ele aumentasse seu cultivo. Nos minutos seguintes, Yuan cortou os membros de Baixo Tal repetidas vezes, espalhando dezenas de membros de Baixo Tal no chão. Baixo Tal engolia pílulas continuamente para restaurar seus membros e aumentar seu cultivo, alcançando todo o caminho até o 9º nível da iluminação espiritual. No entanto, sua força mental fez o oposto e deteriorou-se rapidamente. Eventualmente, Baixo Tal não aguentou mais a tortura e explodiu. Basta! Já tive o suficiente. Não me importo se morrer depois disso, enquanto leve você comigo. Ele soltou seu rugido mais alto até então. Meu soberano, você precisa recuar agora. Ele vai revelar todo o seu cultivo. Dong Ye de repente o avisou. Yuan assentiu. Mas assim que Dong Ye se preparava para teletransportar Yuan para longe, outra presença se manifestou nas proximidades, e uma voz de comando soou um segundo depois. O que você pensa que está fazendo? Pare neste instante. Ao reconhecer a voz familiar, Baixo Tal cessou suas ações e recuperou a compostura. Irmã mais velha, ele murmurou com uma voz atordoada. Com certeza Bai Ning apareceu diante deles um momento depois. O que em nome do monarca imortal está acontecendo aqui? Ela olhou para Baixo Tal, exigindo respostas. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.